E aí, turminha do mal, fala comigo, rapaziada. Continuação dessa obrinha muito braba aqui do canal, a obra do nerd que reencarnou no mundo do bárbaro. É isso aí, rapaziada, videozinho top, obra boa. E tamo junto, rapaziada, acompanha aí e valeu. Deixa o like, não se esquece de se inscrever, compartilhar com o amiguinho e é isso. Você já imaginou passar 9 anos tentando zerar um jogo impossível? Hansu Lee conseguiu essa façanha no RPG Dungeon Stone, mas ao alcançar o chefe final, algo inesperado acontece. Ele é teletransportado para dentro do jogo, assumindo o corpo de Bjorn Yandel, um bárbaro de verdade. Agora, ele precisa sobreviver nesse mundo brutal, onde cada decisão pode ser fatal. Salve, salve, rapaziadinha! Tamo aí com mais um vídeo novo aqui no canal, tá vendo, vamos lá? Muito obrigado pelos 670 inscritos, estamos quase batendo 700, hein? Conto com vocês pra isso. E tamo junto aí, obrinha muito foda essa daqui, eu gosto muito particularmente, e vamos pra dentro. A nossa obra começa com um prota deitado numa cama de hospital jogando jogos, e ele nos diz que, desde que eu era jovem, sempre gostei de jogos, sempre estive no hospital, por isso eu também sempre estive jogando, então os jogos se tornaram uma parte importante da minha vida, mas dizem que você vai enjoar de algo se ficar fazendo isso por muito tempo. Um dia, jogar esses jogos não era mais tão legal como antigamente. Não importava o gênero de jogo que eu jogasse, o problema era que todo jogo que vinha a cada ano era um completo lixo. A história e a construção do mundo eram todas iguais e estereotipadas. Não há profundidade no sistema. Então nos mostra o prota triste e desanimado, se perguntando, será que não tem nenhum jogo original por aí? Então é quando ele descobre o jogo e se pergunta, que jogo é esse? Então aparece Dungeon Stone. Era um jogo indie de RPG com gráfico em 2D pixelado que é difícil de sair ultimamente. E ele se pergunta, mas que merda, só tem inglês. Ele nem parece ser meu tipo de jogo, mas tá grátis, então vou dar uma chance. Então na aba de escolha de personagem ele diz que tem muitos tipos de classe pra escolher. E diz, eu não vou jogar muito, então vou pegar qualquer um. E acaba pegando a classe de bárbaro. E ele diz que já faz um tempo que eu não jogo um jogo de rolagem em vertical. Enquanto ele explora o jogo, ele diz que as ilustrações são ótimas. E então, quando o prota se dá conta, ele olha para o relógio e se pergunta quando que ficou tão tarde, e percebeu que ficou obcecado com Dungeon Stone, e diz que esse jogo é muito legal. Dungeon Stone tem muitos personagens que podem ser considerados únicos ou uma verdadeira bosta. Antes de tudo, um NPC aliado é o requisito no jogo, e quando você morre, você tem que começar tudo de novo. Do início foi legal, então é mostrado que o prota ficava surtando jogando o jogo no hospital toda hora, dizendo merda, eu morri só por causa do sacerdote, quando faltava tão pouco, enquanto a enfermeira manda ele calar a boca e ele pede desculpa. E mais tarde, eu já estava muito focado em tentar zerar o game. Ele era um jogo fracassado, que não tinha tutoriais nem coreano nem inglês, então não importa o quanto eu demore, eu vou vencer esse jogo sozinho. De quando eu comecei o jogo no hospital, até quando eu consegui me tornar um funcionário público, e então até eu ser liberado. Até quando eu voltei para a universidade, me formei, fui para a entrevista, fui aceito em uma companhia quando eu estava voltando do trabalho, eu sempre continuei jogando Dungeon Stone. Então nos é mostrado que o prota continuava viciado e perdendo e morrendo sempre e nunca conseguiu zerar aquele jogo. Então nos é revelado que se passou 9 anos e o prota finalmente conseguiu chegar na sala do boss final. E ele grita de alegria dizendo, vocês viram isso, seus desgraçados? Tem mais alguém que chegou a este ponto? Se perguntando. 9 anos, eu sacrifiquei os meus 20 por isso. Então o jogo pergunta se ele quer entrar na sala do boss e ele diz é claro que sim. E o jogo diz, você pode acabar não voltando, você realmente quer entrar? E ele responde novamente, sim. É porque é o último chefe, é bastante ameaçador, mas de jeito nenhum que eu vou voltar atrás, não depois de ter chegado até aqui. Então a aba diz que ele selecionou o sim que está carregando. E o prota diz, eu não espero vencer na primeira tentativa mesmo, eu vou ter que reunir o máximo de informações para planejar uma estratégia. Quantos padrões você tem? E sobre os atributos, é provável que eu tenha um ultimate também. Ah, se eu acabar matando o boss de primeiro, depois de toda essa preparação, o boss está todo feliz, e então chega uma mensagem dizendo, você chegou ao abismo. E então o prota diz que, por causa de todo aquele êxtase, o prota não percebeu e demorou para entender. Apareceu a mensagem tutorial completo. O prota todo assustado diz, tutorial? O quê? Isso tá em coreano. Eu achei que Dungeon Stone só tinha inglês. Então o prota puto diz, eu tive que trabalhar tão duro para entender tudo
inglês por quase uma década. Convenhamos aqui, era só o Prota ter feito um cursinho de inglês, né, rapaziada? Então, a mensagem do sistema diz: checagem de usuário completa. Enquanto a tela do seu PC brilha muito forte, ele se pergunta o quê? O que está acontecendo? Um forte raio de luz se derramou. Então o Prota põe a mão na cabeça e quando ele percebe, ele está sendo completamente desintegrado e pergunta que porra está acontecendo enquanto o sistema diz de novo, começando transmissão. Então o Prota perde a consciência e acorda ouvindo gritos. Parabéns, jovem guerreiro! E o Prota se pergunta o quê? E o Prota se pergunta, quem é o da voz barulhenta? E quando o Prota abriu os olhos de novo, ele viu com clareza um monte de bárbaro em sua frente, enquanto um cara gigante dizia: hoje todos vocês irão deixar este local sagrado e se tornarão verdadeiros guerreiros. O Prota estava sem entender nada, olhando aquelas tochas em vez de lâmpada, bárbaros musculosos por onde quer que ele olhe, e aquele esquisitão dando discurso. E o cara continua: pegue alguma arma que se encaixe com você. Arma? Do que ele tá falando? Isso é definitivamente uma língua que eu nunca ouvi antes. Então como eu consigo entendê-la? Em primeiro lugar, por que eu tô aqui? Não, vamos nos acalmar. Se essa foi a introdução de um jogo muito difícil, então o que devo fazer agora? Entender a situação e reunir informações? Meu corpo parece bem. Mãos ásperas, músculos duros e tatuagem. Essa movimentação. Meu corpo? Isso sou eu? Então o cara diz: aqueles que forem chamados, venham à frente. Mas que merda. E o cara chama o primeiro. Terceiro filho de Vanon, Caraca. E ele vai lá na frente, pega uma espada e todos gritam. Enquanto ele diz: o machado de duas cabeças, ótima escolha. Terceiro filho de Vanon, Caraca, você é um guerreiro agora. Segunda filha de Feline, Ayla, um passo à frente. Espere, essa situação é familiar. Jovens guerreiros escolhendo suas armas. E a loirinha vai lá e escolhe uma espada. E todo mundo acaba indo lá sendo chamado e escolhendo suas armas. E então o cara continua dizendo: para os jovens guerreiros, que a graça de Rafdônia esteja com vocês. Enquanto o Prota olha e diz: tenho certeza, isso é Dungeon Stone. Quando eu escolhi Bárbaro como meu personagem, foi assim que o jogo começou. Sim, o Bárbaro que eu estava jogando ainda agora. Como caralhos isso aconteceu? E então do lado dele alguém começa a gritar: não pode ser, isso é Dungeon Stone. Todo assustado, sem entender nada. E ele fica dizendo: mas que merda, por que eu tô aqui? Enquanto ele tá muito confuso e o Prota fica só sério. Ele é diferente dos outros bárbaros. Eu não fui o único que entrou nesse jogo. Ele é igual a eu. Então o Prota é interrompido e alguém grita: quem foi que abriu a boca? Então o Coroa, muito puto, diz: foi você? E o Prota só responde na hora: não. E ele fica puto, tudo por causa desse cara idiota. E o cara fica olhando sem entender nada. Então o Coroa simplesmente vira pro outro e diz: foi você? E ele diz: quer dizer, esse é o Dungeon Stone? E o Coroa instantaneamente dá uma machadada e corta a cabeça dele na hora. E o Prota fica sem entender nada. Que porra que tá acontecendo? Então ele pensa: se acalme, eu também vou morrer se demonstrar alguma emoção. Então o cara olha e diz: o filho de Kadua, Orm, foi possuído pelo espírito do mal. Atenção, todos apaguem das suas memórias o que o espírito do mal disse. Nós podemos continuar com a cerimônia de maioridade. Então Prota diz: agora eu entendi. Pessoas como eu que entraram no jogo são espíritos do mal. Você é morto se alguém descobrir. E pensa que poderia ser a cabeça dele rolando no chão. Conclusão: eu preciso passar por isso sem ser descoberto. Mas tem um pequeno problema. Quarto filho de Senik ser um passo à frente, o cara grita novamente. Ele diz: eu não sei o meu nome. Jogo maldito, deveria pelo menos dizer o meu nome. Eu não posso só adivinhar quando a minha vida depender disso. Então ele pensa: a possibilidade é baixa, mas essa é a única maneira que eu tenho agora. Eu me movo 2 segundos após o nome ser chamado. Pode ser o nome de algum outro espírito maligno, mas vou deixar isso com a sorte. Próximo, filho de Jandel Bjorn. Então Prota conta: 1, 2 segundos desde que o nome foi chamado. Se ninguém der um passo, então Prota vai pra frente e dá um passo e diz: esse é o meu nome. Então o Coroa Maromba diz: filho de Jandel Bjorn, saia. E então o Prota caminha na frente dele e para na frente dele e os dois ficam se encarando. E o Coroa diz: jovem guerreiro, escolha sua arma. Bingo, eu acertei o nome. Filho de Jandel Bjorn, esse é o meu nome.
Certo, agora é preciso tomar uma segunda decisão importante. Para substituir a sua falta de talento em magia, os bárbaros têm uma forte habilidade física. Para começar, eu ia criar meu bárbaro como dealer de combate a curta distância. Então, a arma que eu vou escolher vai ser essa. Então Coroa olha, um escudo. E o Prota parado diz, sim, essa é a melhor decisão que eu posso tomar. Então Coroa diz, filho de Jandel Bjorn, com isso você se torna um guerreiro. Então o sistema diz que a sincronização está completa e nos mostra o nível e as características do Prota. Um bárbaro. Quando joguei essa corrida pela primeira vez, escolhi jogar com um personagem que usa o espadão, porque era legal, mas eu morria demais. E ele se pergunta como posso buildar esse personagem para conseguir sobreviver mais. Então ele diz que tentou empunhadura dupla, marreta, mangual, mesmo experimentando armas diferentes, testando todas elas, tudo era dentro da meta Berserker. Minha gameplay não era muito estável, já que eu mal sobrevivia a todas as minhas batalhas. E um dia eu pensei nisso. Um bárbaro precisa ser usado como um dealer. Bárbaros são uma raça com uma alta vitalidade e força. Embora não sejam tão bons como tanques quanto os anões, ainda tem uma base para ser um. Então aparece o Prota pensando, eu realmente não gosto de fazer isso, já que esse método de combate requer muito treino, mas seria uma pena desperdiçar toda a minha pesquisa e esforço até agora. Então, vamos tentar. Então aparece o Prota derrotando o chefão, dizendo, que personagem OP, essa decisão é a mais racional que eu consigo tomar agora, eu não vou me arrepender. Então o cara grita, abram os portões! E nos é dito que os bárbaros que passaram pela cerimônia da maioridade vão entrar no labirinto. Eles vão para a cidade com um labirinto, Anfidônia. Então o Coroa olha para frente e diz, guerreiro, partam! Seu destino está naquele lugar. Então todos os bárbaros correm loucamente em direção àquele portão, gritando como maníacos, como verdadeiras máquinas de matar. E o Prota diz, vou correr junto deles por enquanto, mas eles sabem para onde estão indo. Então do nada alguém grita, parem, acho que nos perdemos. E todos ficam sem entender nada. O terceiro filho de Venom, caraca, nos levou na direção errada. Ele não merece nos liderar. Deve assumir a responsabilidade. Todo mundo fica se perguntando sem entender nada. E o Prota pensa, que piada. Não é como se eles também fossem bons, já que o seguiram. Então ele fica lá todo triste, enquanto a mulher vem consolar ele. E ele diz, certo, parem, eu admito que não sou qualificado e vou desistir da posição de líder. Então a loirinha diz, então eu vou liderar todos vocês. A segunda filha de Fenine, Ainar. Ainar é sábia, ela deve ser capaz de nos liderar pelo caminho correto. Todo mundo diz isso, então Prota simplesmente olha e ela diz, acho que estou perdida. E todo mundo fica gritando, como pode ser? Precisamos chegar no labirinto dentro do tempo determinado. Ainar não merece liderar. A próxima pessoa a liderar deve ser o segundo filho de Jaitran, Jin. Não, eu não concordo. Então Prota fica pensando e diz, esses perdedores não têm cérebro. Se continuar assim, vamos acabar nunca chegando no labirinto. Mas ainda não quero atrair atenção. Então Prota bota a mão no ombro dela e diz, ei, e ela se pergunta, filho de Jandel Bjorn, você também veio aqui para me culpar? E ele diz, não, estou aqui para te dizer como chegar no labirinto. Então ela regala o olho e diz, sério? Como? Ele diz, só precisa seguir aqueles caras. Então os caras ficam olhando, nojento, tem bárbaros se reunindo ali, aquele selvagem idiota. Não tem como eles conseguirem chegar a lugar nenhum tão tarde da noite armados. Então ela diz, entendi, certo, vou tentar. Então ela sai correndo gritando, achei o caminho para o labirinto. E todos ficam se perguntando, sério? Você realmente é sábia? Então Prota diz, eles não são sem cérebro de verdade, né? Então todos seguem eles e finalmente chegam no labirinto. E todos ficam dizendo que a sagrada dimensão da batalha está lá. Então Prota diz, droga, é mesmo o labirinto. Entrar no labirinto é mesmo a decisão correta? Honestamente, não acho que ninguém perceberia se eu deixasse o grupo agora. Então Prota se lembra da sua vida e diz, eu não só estive doente a minha vida toda, como também era só uma pessoa normal que não tinha nenhuma experiência em bater alguém com os meus punhos. Alguém como eu pode lutar contra monstros no labirinto e vencer. Não há nenhum outro meio de pagar as taxas de Anfidônia sem precisar entrar no labirinto. Então ele diz, droga, a taxa. E nos é explicado que um dos sistemas malignos do jogo Dungeon Stone, todos os cidadãos precisam pagar taxas a partir dos 20 anos de idade.
e são executados se não conseguirem. E há alguns meios de se obter dinheiro, mas não são meios comuns. O primeiro é entrar no labirinto e lutar contra os monstros. O segundo, trabalhar em lugares como os bares e as vilas. O problema é que eu sou um bárbaro. E nos mostra as outras pessoas dizendo: um bárbaro, não contrataremos selvagem. Sem chance que vamos deixar você destruir nossas coisas. Não temos trabalho para bárbaros idiotas. Então Prota diz: nesse jogo, um bárbaro não pode fazer nenhum trabalho normal. Por causa disso, sua classe é a única que recebe uma arma assim que começa no jogo. Se esse não fosse o caso, eu não teria que enfrentar os monstros. Faltam 10 minutos para a entrada fechar. O maior problema é que o labirinto só abre uma vez por mês. E se eu não entrar dessa vez, vou precisar dar um jeito de sobreviver nesse lugar por um mês. E se eu realmente não conseguir nenhum trabalho por ser um bárbaro como o jogo definiu? O que eu faço depois de uma semana? Mesmo que consiga sobreviver com as rações que o chefe da tribo me deu, mesmo que eu sobreviva por um mês na vila, minha condição vai ser a pior possível. Se for para entrar, então essa é a hora certa para isso. Mas não consigo fazer os meus pés se moverem, porque isso não é um jogo. Minha vida real tá em risco. Então alguém toca o ombro dele e diz: filho de Jandel, Bjorn. Então quando ele olha para trás é a loirinha, a terceira filha de Feline, Einar. E ela diz: eu sou a segunda filha. Os outros guerreiros já entraram no labirinto. Somos os únicos que ainda não entraram. Precisamos nos apressar. Não temos muito tempo sobrando, já que chegamos aqui tarde. Então, alguém grita: 5 minutos restantes até os labirintos fechar. E o Prota diz: entre primeiro, vou logo atrás de você. E ela diz: certo. E ela olha para trás e diz: filho de Jandel, Bjorn. Obrigada pela ajuda há pouco, rindo pro Prota. Rapaziada, essa loirinha é bem bonitinha e eu tenho certeza que vai rolar um romance entre ela e o Prota, tá ligado? Mas beleza, o Prota só olha e diz: não precisa me agradecer. E ela vira e fala: eu tenho uma pergunta, o que eu preciso fazer para me tornar sábia como você? Nunca vi um bárbaro tão esperto como você antes, quero ser assim também. Então o Prota olha pra ela simplesmente com a cara de sem entender nada, dizendo que eles têm 0 de inteligência. E ele pensa: eu vou só dar uma resposta vaga. E ele fala: você precisa pensar antes de agir. E ela diz: entendi, valeu pelo conselho. Vou me certificar de retribuir sua ajuda se eu voltar do labirinto. Então o Prota fica assustado e se lembra: se você voltar, no jogo, bárbaros são as pessoas que não conhecem o medo. Eles não parecem nada diferentes na vida real. Einar, você também tá com medo de morrer? E ela simplesmente vira pra ele e fala: isso não é natural, estou com medo de morrer. Mas eu nasci como uma guerreira, vou morrer se não lutar. Não é o mesmo pra você? E ele só olha pra baixo e diz: é sim. E pensa: eles também são iguais a mim. Simplesmente não tem escolha a não ser lutar. Porque se não matarem os monstros, eles não vão conseguir sobreviver nessa cidade. Então ela grita: vamos sobreviver e nos encontrar de novo. Rapaziada, é certo que vai rolar um casal aí dessa turma aí. E o Prota só pensa e diz: foi provavelmente por isso que os bárbaros aprenderam como superar seus medos e seguir em frente. Eles são verdadeiramente incríveis. E eu também sou um bárbaro. Então, quando faltava 1 minuto para fechar o labirinto, o Prota se posiciona e com um sorriso no rosto diz: tô com medo, mas eu não tenho outra escolha. E sai correndo em direção ao labirinto. E diz: eu não só tenho o forte físico de um bárbaro, como também tenho o conhecimento que adquiri por criar milhares de personagens. Eu definitivamente vou sobreviver nesse lugar. Então o sistema aparece e diz: você entrou na caverna de cristal de nível 1. Então Prota, sem entender nada, diz: o que é isso? Onde eu tô? Quando se trata de Dungeon and Stone, sou um especialista. Foi assim que cheguei a essa conclusão. Se eu combinar o robusto corpo de um bárbaro e o meu conhecimento de jogo, posso sobreviver. Foi isso que eu pensei na época. E o Prota, depois de chegar naquele portal, diz: merda, não consigo ver nada. E o resto? Todos trouxeram suas armas, mas nenhuma tocha. Com base no design do jogo, por ter cristais presos nas paredes dos labirintos de nível 1, não tem necessidade de tochas. Espera, não me diga que essa é a região escura. Então o Prota começa a arrancar aquela armadilha do seu pé. E pensa: tem veneno paralisante nessa armadilha. Malditos bárbaros, se tivesse ao menos me dado botas de couro em vez desses chinelos inúteis. Merda, qual é o sentido de dizer isso agora? Pare de reclamar e anda logo. Se eu tiver que lutar, então é melhor que eu faça isso rápido. Apareça. Então o Prota percebe que o veneno tá se espalhando e que o pé direito dele ficou dormente. E grita:
Eu sei que tá escondido, então sai logo. E pensa que nem sente medo por causa dos efeitos do veneno paralisante. Acho que é uma coisa boa. Merda, por que tá tão silencioso? E grita novamente. Eu falei, sai logo daí, seu filho da puta. E pensa novamente, será que isso tudo era só uma ilusão minha? Na verdade não tem nenhum Goblin aqui, mas, mesmo que eu só esteja agindo como um idiota aqui, eu vou me tornar um idiota que sobrevive. Enquanto grita, então fique onde está, estou de saída. E sai andando. Sua mãe é um Goblin e seu pai é um Goblin também. Seus irmãos também são Goblins. E é por isso que você também é um Goblin. Então o Prota percebe que tá ouvindo passos e diz, ele se mexeu. Então ele olha para trás meio que caçoando do Goblin e diz, qual é o problema? Não aguenta que insulte a sua família? Os passos vieram de trás, provavelmente se aproximam porque eu estava me afastando dele, pensa o Prota. Por mais que eu saiba que está aqui, ainda é problemático que eu não possa vê-lo. Preciso aumentar a minha velocidade para fugir dele. Enquanto ele anda, o Goblin continua andando. E ele olha para trás, mas não consegue ver o Goblin. Ele pensa, está seguindo enquanto mantém certa distância. Quando eu paro, ele também para. Ele está alegre visto que sua presa está sangrando e morrendo. Provavelmente está esperando que eu lentamente morra enquanto me aterrorizo com a sua risada. Que desgraçado, esperto. Nem tenta mais esconder a própria voz agora. Beleza, é hora então de uma mudança de planos. Então, o Prota se ajoelha e cai no chão. E pensa, ótimo, sua presa desmaiou, assim como você queria. E o Goblin fica sem entender nada olhando o corpo do Prota no chão. E olha, todo feliz. Então tá com uma pedra na cabeça para ter certeza, e o Prota pensa, ele acabou de jogar pedras em mim para verificar se estou morto. É um esperto do caralho, com certeza são mais inteligentes em comparação com o Bárbaro. Enquanto ouve a risada do Goblin enquanto ele se aproxima, e quando o Goblin tá perto a encostar no Prota, o Prota simplesmente dá uma olhada para ele e diz, aí seu porra, finalmente eu te achei, e lança um golpe na direção do Goblin que só pula para trás enquanto ri. E o Prota pensa, eu tava muito longe, mas aí a sua mão avança para frente e ele não entende nada, pois o seu corpo tá se movendo sozinho. E ele pega aquele Goblin e amassa a cabeça dele no chão e diz, posso sentir claramente a movimentação do Goblin, eu sou mais forte. Este corpo é diferente do meu corpo doente que passou a vida inteira no hospital. E ele grita, você é a presa aqui, seu Goblin fudido, enquanto tá esmerilhando o Goblin na porrada, pensando, este é o corpo de um bárbaro, um verdadeiro bárbaro. E ele esmerilha aquele Goblin na porrada, rapaziada. É muito soco mesmo, o Goblin tá todo amassado no chão. E o Prota não para de bater, mas por fim, ele levanta as duas mãos com uma pedra e dá uma pedrada na cabeça do Goblin, que obviamente levou ele de arrasta, né, rapaziada? Então nos é mostrado que o Goblin obviamente está todo esmerilhado lá no chão. E a conquista do sistema, você derrotou um Goblin, XP 1. Então, o Prota de joelho perante aquele corpo de Goblin, pensa, o corpo dele tá sumindo, como se fosse esse jogo. Isso é a moeda que é usada em Dungeon Stone. Um cristal mágico de classificação 9, seu valor é um pedaço de pão. E o Prota dá um sorriso e pensa, foi isso que eu ganhei por passar toda essa merda, certo, este lugar é um mundo onde labirintos de monstros existem. Monstros mortos deixaram itens para trás e sumiriam. E na cidade lá de fora, existem cenários familiares e outras raças que vivem junto. Este com certeza é o mundo dentro do jogo que eu conheço. Mas eu nunca vou confundir a minha realidade pensando que isso é um jogo. Então o Prota continua andando, deixando um rastro de sangue para trás. Então o capítulo começa mostrando um rastro de sangue e o sistema avisando que você ainda está sangrando. E nos é mostrado que o Prota já está andando agachado, sentindo muita dor, e o sistema novamente avisa que ele está sangrando, e ele diz, porra, não é como se eu fosse uma puta com a perna quebrada, mas o resultado de esquecer a dignidade humana foi legal. Como não tô usando a perna machucada, não tá mais doendo tanto, eu tô me movendo mais rápido do que esperava. A melhor recompensa é não pisar mais em armadilhas. Ah, merda, tem outra. Agora outras partes do meu corpo estão doendo. Não consigo aguentar isso para sobreviver. O sangramento não para. Isso é perigoso. É preciso achar alguém que possa me ajudar. E o Prota tá muito feio, rapaziada. Ele tá claramente morrendo. Se eu continuar nessa direção, tenho certeza de que eu vou conseguir sair dessa escuridão. O que será que aconteceu com o cara de antes? Ele morreu ou acordou no corpo original dele? Acho que entendo porque os humanos têm religião. Em um momento de desespero,
ele provê a distração, assim como eu nessa situação. E o sistema avisa que resta menos de 5% da vitalidade do personagem e que se ele não receber o tratamento logo, o personagem pode morrer. Acho que tô indo bem, tá ficando mais claro. É claro que o primeiro andar inteiro não pode estar coberto em escuridão. Preciso chegar na área mais clara. Tenho certeza de que deve haver alguém que possa me ajudar. Então o Prota vê alguém em cima dele dizendo: porra, que piada. Por que eu ajudaria um bárbaro à beira da morte que nem você? Por acaso, é uma bela mulher, um homem inteligente? Você é só um bárbaro idiota mais forte do que uma pessoa comum. E o Prota olha pra cima e pensa: esse fudido, até que te acho bem inteligente, já que você sou eu. O que eu vou fazer se não continuar seguindo em frente? Preciso fazer alguma coisa. Agora tô tendo ilusões, droga. Então a outra versão dele responde: você provavelmente vai topar em um monstro antes de encontrar um humano. E ele responde: ao menos vou tentar uma versão melhor agora. Minha identidade tá se partindo em duas, se juntando de novo e ficando lenta de novo. Tenho certeza de que tô ficando louco de tanto perder esse sangue. Preciso sobreviver, não importa o que. Então aqueles dois ficam discutindo e o Prota no final só manda ele calar a boca e que ele não vai desistir, enquanto se arrasta e encontra a luz finalmente e grita: por favor, alguém. Até que as pessoas olham e falam: um aventureiro? Drauz, tem um bárbaro morrendo ali. E o cara olha pra trás e pensa: um bárbaro? E o aviso tá dizendo que resta menos de 2% de vitalidade pro Prota, e o sistema acaba exibindo uma nova conquista para ele. Conquista completa, condição: vitalidade cai para abaixo de 2%. Recompensa: seu status mental vai continuar aumentando em mais um. E então aquele cara se abaixa na frente do Prota e fala: pelo que parece, ele é um novato. E o Prota fica muito puto pensando: porra, se você sabe que eu sou um novato, me ajude, seu babaca. E então as outras pessoas pensam: isso não é suspeito? Como um novato chegou aqui mais rápido que a gente? E o Prota tá lá, agonizando, pedindo ajuda, pensando que não pode falar. E diz: porra, não fica só me olhando e me ajuda, seu merda. Então aquele cara olha pra ele e dá um sorriso e fala: sacerdotisa Erzina, você acha que pode tratar esse homem? E o Prota pensa: o quê? Uma sacerdotisa? Tem uma sacerdotisa no seu grupo? Se eles têm uma sacerdotisa, deve ser de nível bem alto. Que milagre, estou a salvo. E a sacerdotiva olha pra ele e diz: me recuso. E ele fica sem entender nada. E então aquele loirinho só olha pra trás e pede ao outro cara se pode dar algumas porções. E ele responde: elas são apenas para emergência, caso não possamos ser tratados pelo poder divino. Ele diz: você tem um monte, vou te pagar quando estivermos lá fora. E ele, meio receoso, dá pra ele e ele fala: já que não são poderes divinos, vai doer um pouquinho. E o Prota pensa: tá, só vai logo. E acaba jogando na ferida dele. E o Prota sentindo uma dor imensa, enquanto o sistema avisa: sua vitalidade está aumentando rapidamente, graças à recuperação em andamentos. E o Prota, sentindo muita dor, pensa: que infernos é isso? Parece que meu corpo tá derretendo. Foi por isso que eles não permitiam que se usasse a poção no meio da batalha. Dói pra caralho. Então, a última gota cai e o pé do Prota tá 100% de novo. Ele responde dizendo: ufa, eu realmente achei que fosse morrer. Então o loirinho continua: agora vai nos dizer como o novato conseguiu chegar aqui antes da gente. Se você conhece uma passagem secreta, eu gostaria de comprar essa informação. Então, esse era seu objetivo, pensa o Prota. Provavelmente é o melhor. Não há nada mais suspeito do que boa vontade sem motivo. E ele diz: eu não sei, assim que pisei no labirinto estava aqui. E o loirinho responde: é mesmo? Entendi, eu li sobre isso antes. Devido a uma instabilidade dimensional, ouvi dizer que você pode cair nos arredores da escuridão às vezes, embora a probabilidade seja tão baixa que só acontece mais ou menos de 100 em 100 anos. E o Prota fala: de 100 em 100 anos? E o Prota, observando, vê que eles têm um mago e uma sacerdotisa nesse grupo. Isso significa que são ao menos de nível intermediário ou alto. E logo na minha primeira viagem eu passei por algo que eles nunca viram. E o loirinho só responde: história interessante, valeu. Você pode ir, não se porte com o valor da porção. E o Prota olha para trás sem entender nada e pensa: o tempo gasto no labirinto é precioso como ouro. É um milagre terem perdido todo esse tempo comigo para conversar. Eu deveria estar só feliz por ter sobrevivido, mas é nojento ser alvo de pena. Então eles vão seguindo o rastro de sangue e o outro comenta: aquele bárbaro foi muito sortudo. E o loirinho só fala: sortudo, ele passou por tudo aquilo desde o começo. E o outro responde: se tivesse pisado em uma armadilha de Goblin no primeiro andar, mesmo que ele não o pegasse, ele eventualmente morreria. Tô dizendo que ele foi sortudo de topar com a gente.
E a menina responde: ele foi sortudo de encontrar com o Drauz, não você. Você nem queria usar sua porção, seu mão fechada. E ele responde: só porque há vários desgraçados como ele, não concorda comigo, sacerdotisa? E ela só fica quieta olhando meio de lado. E a menina responde, ficando puta: acha que todo mundo pensa como você? Se não fosse pelos regulamentos do templo, ela teria os curado. E ele só responde dando os braços: é mesmo? É que eu conheci muita gente dos caras, sabe? E ela aponta o dedo na sua cara e diz: você deveria realmente aprender uma coisa ou duas com o Drauz. E ele fala, tipo quando ela perguntou se tinha uma passagem secreta por consideração, isso mesmo, já que os bárbaros não gostam de receber a ajuda do outro. E o loirinho ri e fala: você é muito gentil. Mas quando o rastro de sangue desse bárbaro vai parar? Já faz um tempo, não é? E ela responde: julgando pela mentalidade do bárbaro até agora, acho que ele não foi tão sortudo como você disse. Ele só dá de ombros e fala: bem, tenho certeza de que vai acabar em algum lugar por aqui. E o loirinho fala: se vamos pegar os atalhos, precisamos virar aqui. É bom ter um guia, diz a menina. E a outra responde: o Drauz é incrível por ter memorizado todo o mapa do primeiro andar. A maioria dos guias só sabem a direção. E ela fala: é mesmo? E aquele cara fica meio bolado. Enquanto olha pra frente, ele diz: acho que somos os primeiros a chegar aqui. Que bom que nos apressamos. Então o loirinho passa a mão sobre uma pedra e um portal aparece em sua frente. E ele pensa: certo, esse é o portal que vai nos levar para o segundo andar. Vamos lá. Então, todos eles, antes de entrar, alguém grita: espera! Enquanto aponta pro lado, mostra: aquela não é a sandália que o bárbaro estava usando antes? Então o mago diz: acho que você tem razão. E ilumina o caminho de lá de fora até aqui. E pensa: Drauz, quanto tempo leva para chegarmos onde encontramos o bárbaro? A não ser que você pegue o atalho, deve ser cerca de 15 quilômetros. Ele se arrastou por um caminho tão longo em completa escuridão. Que desgraçado monstruoso. Ele deve estar louco. Então aquela menina olha para aquele cara e ele pensa: se fosse eu, teria me arrastado por 1 hora sem nenhuma certeza. Eu não percebi antes, mas lembrando agora, aquele bárbaro estava esticando a mão direita na nossa direção. Isso mesmo, ele nos mostrou o cristal mágico. Mesmo depois de se arrastar por todo aquele tempo, ele não esqueceu do item de troca dele, já que ele não teria mais nada para trocar. Eu retiro o que eu disse antes. Drauz, qual era o nome daquele bárbaro mesmo? Ele só teve sorte. Desgraçados, como eles morrem cedo mesmo. Nada disso. Loucos como ele não morrem, a não ser que seja uma circunstância especial. Não importa quão difícil as coisas sejam ou quanta agonia tenham que enfrentar, eles nunca tratam a morte como uma rota de escape. E o capítulo começa com o prota dizendo: após a minha experiência de quase morte, eu continuei correndo atrás dos goblins, enquanto mostra eles merilhando vários goblins na porrada. E rapaziadinha, esse prota é muito brabo, papo reto, eu não vejo a hora dele ficar overpower e apelão pra comer o cu de todo mundo. E o prota pensa: eles continuam vindo. Eu fiquei nervoso de início, mas assim que recuperei a minha visão, os goblins não eram uma ameaça. As armadilhas foram colocadas aleatoriamente pelo chão. Idiotas pelo menos cubram com algo de terra ou coisa do tipo. Então, um goblin vem por trás dele para atacar, e ele diz: suas emboscadas eram muito previsíveis e seus esconderijos muito óbvios. Enquanto ele dá uma porrada no outro goblin e já diz: aonde você tá indo, seu fodido? O único problema era: eu tô com tanta fome, tenho certeza de que o chefe adjunto me deu um pouco de comida. Ele pega seu saco e vê que tá rasgado e não tem mais nada lá. Foi uma decisão errada rastejar no chão. Depois dos 7 dias de garantia das rações, 5 já foram. Acho que eu vou comer apenas o mínimo possível. Porque esse pão duro e desidratado é tão gostoso. Quando uso minha saliva para derretê-lo, é simplesmente doce. Eu tô ficando com sede. Onde eu vou para conseguir água? É uma coisa atrás da outra. No Dungeon Stone tem um sistema de fome. Ele só ativa no labirinto. Eu nunca precisei carregar água por aí, já que eu só precisava correr. Mas isso não é um jogo. Já era um jogo difícil pra caralho, mas desde que virou realidade a dificuldade tá insana. Isso é só outro mundo que acontece de ser similar ao jogo que eu conheço. Já que o chefe adjunto não me deu água, tenho certeza de que há água no labirinto em algum lugar. Eu sabia. Esse som é de água. Então o prota vai andando até um lugar e vê uma pessoa. E o cara já olha pra trás de uma forma hostil e o prota pensa: tirando o grupo do loirinho, esse foi o primeiro encontro. Mas não houve conversas, ele só seguiu o caminho. É como se tivesse uma regra não dita: não interaja com os outros aventureiros a menos que seja absolutamente necessário. Então, o prota tá contando quantas gemas ele tem ali. E ele diz: eu coletei várias.
quando penso em como eu estava morrendo, essa é uma situação impressionante. Mas tem outro problema, eu tô muito cansado, cacei tantos goblins, então isso é bom, mas realmente preciso dormir agora. Existem duas formas de poder dormir no labirinto. A primeira é deixar sua vida nas mãos de Deus e dormir, e a segunda, encontre um aliado para um proteger o outro. Então, o Prata aparece na frente de duas pessoas e diz: vamos nos tornar aliados. E eles ficam cheios de medo e peçam desculpa para ele enquanto pensa, mas eu já tenho todos os membros necessários para o nosso grupo. Então o Prota tá no labirinto caçando aliado, mas todo mundo foge e diz que já tem os membros necessários para o grupo. E os outros dizem que não querem bárbaros na equipe, enquanto sente o fedor de sangue que sai do Prota. E o Prota diz, e pensar que eu seria rejeitado por todos eles. Filhos da putas, não é como se eu estivesse pedindo para entrar no grupo oficialmente, eu só quero ser aliado temporariamente para passar a noite. Então, alguém aparece atrás do Prota e diz: ei, por acaso, você está procurando companheiros para passar a noite? Então o Prota com uma cara de puto diz: o que disse? Merda, quem é esse cara? E o cara todo sorridente diz: você não estava procurando por um companheiro para passar a noite? Pensei que eu seria capaz de conseguir dormir, já que você parece um bárbaro confiável, mas acho que não. Então o Prata já se surpreende e diz: ah, então é isso, ele devia ter dito antes. Não, eu tô procurando companheiros para poder passar a noite. Nesse jogo, isso é conhecido como um companheiro noturno. Então o cara já diz: que alívio, então fique comigo, meu nome é Hans. Eu estava pensando que era um aliado noturno, um amigo ou algo parecido, mas agora que tô ouvindo isso ao vivo, parece tão divertido. Então o Prata estende a mão e diz: eu vou, meu nome é Bjorn, filho de Jandel. Então eles apertam a mão e o outro cara diz: melhor ainda é ter 3 companheiros noturnos, mas parece perda de tempo continuar procurando por outro membro. Então, por que não passamos a noite só nós dois? E rapaziada, lá ele, hein? Por que esse cara tá olhando com essa cara todo safadinho pro Prota, hein? E até o Prota mesmo pensa: lá ele, que porra. É por causa do jeito de falar desse cara, algo parece estranho. Então, o Prota dá um tapa na mão dele e diz: tudo bem. Então o cara sorrindo diz: então tá decidido. Por que não nos jogamos pedra de papel e tesoura para decidir quem dorme primeiro? E foi assim que nós decidimos passar a nossa primeira noite no labirinto. Rapaziada, que porra é essa? Qual foi do Prota? Vou parar a obra aqui, hein? Tá me laíra essa obra aí, hein? Então, o cara diz: eu ganhei, posso dormir primeiro, certo? E o Prata diz: tudo bem, enquanto pensa: droga, eu sabia que não ia perder já que não tenho sorte. Pegue isso. Isso é chamado de relógio. Você pode me acordar quando o ponteiro menor chegar aqui. E o Prata pensa: ele deve estar achando que os bárbaros não sabem ver a hora. Você entendeu? Eu posso te explicar de novo, pergunta o cara enquanto o Prata diz que tá tudo bem. E o Prata pensa: bom, tenho certeza de que é assim. A maioria das pessoas pensa sobre os bárbaros no Dungeon Stone. Ele diz: parece caro. Isso é uma merda. Com certeza vai chegar a hora em que vou usar isso em minha vantagem. Então, o cara deita e apaga. E o Prata pensa: ele parece tão confortável. É assim que o aventureiro experiente parece. Ele me emprestaria seu saco de dormir se eu pedisse? É tão entediante, já que não tem nenhum goblin ou aventureiro, mas é conveniente. Então o Prata já chama o cara e diz: deu a hora, levante. E o cara pergunta: aconteceu alguma coisa? E o Prata diz que não. E ele diz: tudo bem, obrigado. Você deveria dormir também. Eu vou te acordar daqui a 2 horas. E o Prata diz: tudo bem. Até que ele pensa: não, de jeito nenhum eu dormiria agora. Como eu posso confiar em alguém que acabei de conhecer? Então, o Prata deita lá e finge que tá roncando, igual um selvagem que teve um dia longo. E ele pensa: espero que ele não perceba. E o cara fica olhando. Que espécie engraçada. Não está funcionando como um encanto. É fácil ver o que eles estão pensando, já que assumem que os bárbaros são burros. Muito bem, o bárbaro idiota está dormindo feito cão. Já que eu tô vulnerável, tenho certeza de que ele vai agir como se tivesse segundas intenções. Mostre-se. Até que o Prata levanta e diz: eu não dormi nem um pouco. Por 2 horas esse desgraçado não fez nada. E olha pro cara muito puto e pensa: eu deveria ter dormido. Que porra eu faço agora? Mas de jeito nenhum eu baixaria minha guarda tão facilmente pra um companheiro estranho. Eu não posso dormir até decidir que você é confiável. Rapaziada, basicamente o Prota tá com medo de perder o botão pro cara. E ele tá certo, porra. O cara tá cheio de lá ele pra cima do Prota, qual foi? Mas enfim. Ele continua: mesmo que eu sinta que vou morrer de fadiga, eu não posso dormir. Então ele ouve um grito: Bjorn! Então o cara só se levanta e ele pensa: eu não estava dormindo.
por que você não limpa a baba do rosto primeiro? E basicamente o Prota pegou no sono e o cara acordou ele. E ele pede desculpa e o cara diz, tudo bem, felizmente nada aconteceu enquanto você estava dormindo, fique tranquilo. Então parece que depois dessa fala, algo alertou o Prota sobre alguma coisa e ele diz, obrigado, se você quiser dormir mais um pouco, eu vou ficar de guarda. Então o cara diz, tudo bem, você parece cansado, por que não dorme já que é meu turno agora? Então o Prota, olhando com uma cara séria, diz, obrigado. Então ele se lembra de quando conheceu o cara e pensa, ele parecia legal. Ele falou comigo primeiro, já que eu tava numa situação difícil. Não me culpou por dormir e recusou ser compensado pelo meu erro. No Dungeon de Stone que eu conheço, não há ninguém que seja tão legal assim. Até que o Prota acorda e o cara tá lá de frente pra ele com um puta de um martelo na mão, quase atacando o Prota e diz, por que não dorme mais um pouco? E quando vai dar a martelada no Prota, quando o martelo tá apenas alguns centímetros do Prota, ele só se vira na hora e já sai dali. Enquanto o cara olha e pensa, você desviou, e o Prota já entra em posição de combate, ficando muito puto com o cara, e pensa, ei, espere, me escute por um momento. Ele tá tentando criar uma desculpa agora? Merda. Então, ele só dá-lhe uma bordoada na cara do cara e pensa, você acha que os bárbaros são burros idiotas? Então ele já segura o cara e o cara diz, espere, eu posso me explicar. Então o Prota só pensa, ele não morreu com o golpe, diferente dos goblins, então eu preciso acertar ele mais uma, morra seu fudido. Então ele dá uma escudada na cara do cara e o cara é jogado longe, e o cara tá todo fudido lá no chão, e o Prota vem com uma aura absurda pra cima dele e o cara começa a pedir desculpa e diz, por favor, me deixe viver. E o Prota só responde ele com uma cara séria, por que você fez isso? E ele diz, seus cristais mágicos, eu queria seus cristais mágicos, eu só ia te nocautear e te roubá-los, acredite em mim, você ia me matar um bárbaro só por causa de alguns cristais. Isso mesmo, e seu escudo, eu ia pegar seu escudo também, o equipamento dos bárbaros são de alta qualidade e vendem por um bom preço. Então o Prota pergunta, é mesmo? Sim, você vai me deixar aí? E o Prota vai andando na direção dele e dá-lhe uma bicuda na cara dele. E ele diz, não, ele ainda está escondendo alguma coisa. E o Prota fala, essa é a última vez, seja honesto. É considerado um crime grave matar outro aventureiro no Dungeon de Stone. Deve haver outro motivo. Então ele responde, seu coração. E o Prota pergunta, o quê? Isso mesmo, corações de bárbaros são vendidos por preços exorbitantes. Eu ouvi que eles estão sendo usados como ingrediente para um novo encantamento. Então o Prota pensa, entendi agora. Para este homem, eu era como um mero goblin. Difícil de pegar, mas precioso o suficiente para correr o risco. Uma grande recompensa. Então, o Prota ainda pisando nele diz, qual a razão de você estar fazendo isso agora, ao invés de quando eu estava dormindo em primeiro lugar? E ele diz, porque eu precisava dormir também. Ele não é cuidadoso, mas é apenas uma praga eficaz. E o cara responde, mas já que eu te disse tudo, você vai me perdoar, certo? Então, o Prota em silêncio, só olha com um sorrisinho e diz, perdoar. Eu provavelmente vou encontrar mais pessoas igual a vocês, e eles dirão a mesma coisa pra mim, certo? Você realmente acha que eu vou perdoá-los todas as vezes? E o cara simplesmente tá com o butico todo trancado e pensa, não, claro que não, eu não sou como essas pessoas. Mas o Prota só levanta seu escudo enquanto ele diz, eu te darei tudo que eu tenho. Mas eu não tenho muito agora, mas quando eu voltar para a cidade, por favor, me dê uma chance, você não vai se arrepender. Até que o Prota só dá uma escudada na cara dele e mata ele na hora. Basicamente, o Laíli foi de arrasta muito rápido pelo Prota. Então, o Prota diz, apenas um dia depois de entrar nesse jogo, eu matei um homem e aparece a conquista do sistema. Condição, primeiro assassinato. Recompensa se o status de mentalidade vai aumentar em mais um. 2 dias desde que eu entrei no jogo, eu me especializei em viver em um ambiente selvagem. Eu bebo água da minha garrafa quando sinto sede. Usei minha bússola quando eu queria saber qual direção eu deveria seguir. Olhei para o relógio de bolso quando eu queria saber as horas. Fui capaz de tratar ferimento com bandagem e poções. Não é irônico? Quando eu matei um homem, eu fui capaz de viver como um homem. Então, o Prota continua amassando muitos goblins pelo caminho. Com um ataque do meu martelo, o goblin desaparece. Eu deveria ter escolhido armas desde o início? Não, eu não sabia que seria assim tão bom em luta na hora. É porque eu tô no corpo de bárbaro, durante a luta parecia que eu estava no corpo de outra pessoa. Então, mais goblins aparecem ali. E o Prota pensa, já que é o segundo dia, os goblins começaram a aparecer em duplas. Minhas estatísticas de batalha aumentaram graças à nova arma. Então o Prota tá esmerilhando todo mundo. E continua. E o meu progresso está indo suavemente. E derrotando todos os goblins.
esmerilhando todo mundo na porrada. E ele pensa, eu vou morrer de cansaço, mas já que eu tenho lutado com goblins sem parar desde que encontrei o Hans, é um fato, eu não vou durar muito, preciso dormir. Eu posso não ter um companheiro noturno, mas pode ser melhor assim, já que há uma maior chance de sobrevivência se eu for esfaqueado pelas adagas do Goblin. Merda, esses fudidos, assim que eu comecei a cochilar, eles decidiram aparecer, e então mais Goblins aparecem ali, o Prota muito puto diz, não se passaram nem 10 minutos, seus cuzões. E os Goblins cheios de medo, o Goblin simplesmente é esmirilhado pelo Prota, rapaziadinha. E o Prota pensa, já que eu matei todos aqueles que eu vi, por favor, parem de aparecer. Me deixem dormir um pouco. E então, o Prota dorme, mas aí ele acorda com uma mensagem do sistema. O personagem foi atacado por um Goblin enquanto dormia. E o Prota já acorda sem entender nada com uma facada no meio dos peitos. Então, o Prota pensa, eu não notei ele se aproximando, seu filho da puta, e ele simplesmente dá-lhe uma bordoada na cara do Goblin, jogando o Goblin longe, e o outro fica olhando já assustado, e ele só olha pro outro com uma cara de pescotapa e fala, próximo, vem até mim. E ele vai andando enquanto o outro Goblin foge correndo dali. Então, o Prota diz, isso, saia, eu não tenho energia pra te seguir. Ah, que droga, se eu fosse um pouco menor ou o Goblin conseguisse pular mais alto, ele teria acertado bem na minha garganta. E pensar que eu nem notei ele, eu realmente preciso dormir direito. Mas antes, eu preciso tratar essa ferida. Como uma poção de cura dói mais do que ser esfaqueado, então 14 horas desde a morte do Hans se passa, e o Prota já tá todo fadigado enquanto pensa, já está na hora das pessoas começarem a procurar por companheiros noturnos, mas eu não posso confiar em mais ninguém, agora que eu sei que os corações de bárbaros são caros. Mas, se for um bárbaro parceiro, eu posso confiar nele. Vamos procurar por um bárbaro. Então, mais 2 pessoas aparecem dizendo, ei bárbaro, você tá procurando por um companheiro noturno? Enquanto mais e mais pessoas aparecem procurando um companheiro noturno, e ele sai de todos, dispensando todo mundo. Diferente de ontem, todos eles me queriam. Então, o Prota diz, não, eu estou procurando por outro bárbaro. Bom, já que estava coberto de sangue e só com um sapato, eu devo ter parecido terrível de se ter como companheiro noturno. Então, outro cara diz, hã? Você tá procurando por outro bárbaro? Isso vai ser difícil. E o Prota pergunta por quê. E o cara diz, já que eles ascendem dentro de 2 a 3 meses, logo após as suas cerimônias de maioridade, deve haver menos que 100 no primeiro andar. E o Prota pensa, certo, com tamanha build deve ser engraçado pra mim estar sofrendo no primeiro andar. E o cara só se despede e diz que Lanfidona proteja sua jornada. E ele pede obrigado e pensa, devo desistir de achar um bárbaro? Certo, vamos ser realistas, não importa se é um bárbaro ou não. Eu só preciso achar um companheiro noturno. Enquanto não for um humano, tem que ser de outra espécie, embora tenha menos do que o humano. Elfos que mantêm a sua promessa, ou anões que são espirituosos como bárbaros seriam os melhores, mas isso não importa, enquanto forem de outra espécie, já que a maioria das espécies tem características especiais diferentes dos humanos. Eles não prejudicariam outros aventureiros apenas por uns míseros trocados como os humanos. Depois de tomar tal decisão e vagar pela caverna por cerca de 1 hora, o Prota finalmente acha alguém ali deitado em uma caverna, e é simplesmente uma elfinha muito linda ali, e ela só olha assustada e o Prota pensa, achei você. Então o capítulo começa e aquela elfa tá assustada. Então ela pensa, eu achei você. E aparece uma mensagem do sistema, você encontrou o elfo ferido. Então o Prota pergunta, elfa, você está sozinha? E ela já se arma pra batalha. Ele pensa, ela está tão na defensiva. Bom, tenho certeza de que qualquer um ficaria intimidado por um grande bárbaro quando estivesse machucado e sozinho. Ela está ferida no estômago. Não acho que ela foi ferida por uma adaga de Goblin. Então ele pergunta, você foi ferida por um humano? E ela já fica sem palavras e se ajoelha. Por favor, me ajudem, senhor. Então o Prota já se assusta e ela fala, por favor, me deixe ir desta vez, senhor bárbaro. Por favor, eu tenho um irmãozinho em casa que precisa de mim. Então o Prota já fica sem entender. Mas que porra, que tipo de elfo é tão cagão assim? A maioria dos elfos no jogo são frios, e jogando pela sua aparência, eu achei que ela seria assim também. Se eu soubesse da personalidade dela, eu teria me aproximado de maneira diferente. Vamos nos livrar do mal entendido dando um sorriso. Então ele sorri. Não se preocupe, e ela já fica com os olhos brilhando. Não tenho intenção de te matar, exalando uma aura muito maligna que deixou aquela garota cheia de medo. Mentiroso, eu sei que você é um bárbaro, mas você realmente precisa fazer isso. Por favor, só dessa vez me deixe ir. Então Prota fica muito puto. Mas que porra, será que todos os bárbaros fazem? Por que ela está tão intimidada por uma frase? Merda, o que é essa linhagem? Então, ele pergunta, por que você não trata seus ferimentos primeiros e conversamos depois? E ela já pergunta, isso é, folhas de lixo?
Então, eram folhas de lixo. Eu estava com medo que fosse veneno, mas agora eu posso usá-las. Por que você está dando ela pra mim? Deve ter um motivo para ajudar alguém? Bom, tem um motivo. E então ele diz: eu vou ficar de guarda para que você possa tratar seu ferimento. Eu quero me tornar um companheiro noturno com esse elfo. Pode parecer ruim, mas não é a pior das situações para ela também. Ela tá machucada, cansada e com uma aparência muito boa. Ela está numa situação pior que a minha. Então ela grita: terminei. Já acho que ela é bem habilidosa. Já que ela parece mais confortável, nós devemos nos apresentar. Então ele diz: meu nome é Bjorn, filho de Jandel. E ela já fica sem palavras. Erwin, por que está com tanto medo de mim? Já que eu sou uma elfa e você é um bárbaro, que uma coisa tem a ver com a outra? Bárbaros e elfos são os X uns com os outros. Ah, certo. Acho que isso é bem relevante. Mas essa é a primeira vez que eu escuto sobre essas reações aos X. Eu achava que eles tinham boas relações no jogo. Não, quer dizer, a guerra acabou 10 anos atrás, certo? Eu não guardo rancor contra os bárbaros. Por isso, eu não quero lutar contra o senhor. 10 anos atrás, quanto tempo se passou do jogo que eu conheço? De qualquer forma, eu não tenho tempo para achar essa outra pessoa agora. Então, ele diz: eu não guardo rancor também. E ela diz: então, é isso. Então, Erwin, você gostaria de se tornar a minha companheira noturna? Companheira noturna, eu estou incrivelmente cansada agora. Tenho certeza de que você também. Por isso, que tal cooperarmos por hoje? Então ela já bota a mão no queixo. Eu vi que os bárbaros consideram sua honra de guerreiro como uma coisa mais importante. Você pode jurar pela sua honra de guerreiro que não vai me prejudicar? E ele diz: um juramento. É claro, eu jurarei pelo nome da minha tribo. Bom, eu não tô nem aí pra essa honra de guerreiro, mas acho que posso usar ela de tempos em tempos. Certo, mas deixa eu fazer isso primeiro. Então, ele já olha pra ela sério e diz: meu nome não é Senhor, é Bjorn, filho de Jandel. Mas eu não sei sobre mim, mas Bjorn tem só 20 anos de idade. Eu, Bjorn, filho de Jandel, prometo pela minha honra de guerreiro. Eu, Erwin Fornati de Tercia, prometo pelo nome da minha tribo. Eu juro não prejudicar outra parte durante esta noite. Eu prometo, eu juro. Então, os dois finalmente selam um acordo. Posso finalmente ter um sono digno. E ele diz: então, eu durmo primeiro. Tenho certeza de que você preferiria assim também. E ela diz toda corada: não exatamente, mas se você quiser. E o Prata só diz: isso é um relógio de bolso. É caro, então cuide bem. Sim, serei cuidadosa. Pensar que seria essa dificuldade só para poder dormir um pouco. Mas, já que nunca se sabe, vou fingir que estou dormindo por uns 10 minutos e... Senhor! Ela já grita e o Prata se levanta. Que horas são? E ela diz: já fazem 2 horas. Aqui está seu relógio. Quando foi que eu dormi? Nem fui capaz de fingir o ronco. Essa é a sinergia entre a coberta e a mochila. Se Hans me emprestasse isso, eu não acho que seria capaz de fugir da armadilha. Então eu devo deixar ela pegar emprestado isso também. Então ele diz: aqui, você pode se cobrir com isso se quiser. Você também pode usar como travesseiro. E ela pergunta: mas... E já fica toda corada olhando pra ele. Então eu usarei. Obrigada. E ela acaba pegando no sono. E o Prota pensa: ela dormiu assim que sua cabeça encostou no chão. Tenho certeza que ela estava também exausta, já que seu dia foi tão cansativo quanto o meu. Parece que já se passaram 5 dias, mas foram só 3. Já que eu tenho todos esses pensamentos inúteis na minha cabeça, acho que eu tô me sentindo melhor. Me pergunto o que vai acontecer comigo na vida real. Eu fui dado como desaparecido? Tenho certeza que ainda não. Quem mais iria me visitar? Melhor parar de pensar. Mesmo se eu voltar, não tem nada lá pra mim. Se eu pensar dessa forma, minha força de vontade vai quebrar. Após mais alguns turnos de guarda, era hora de partir. Faltam 10 minutos. Me pergunto se eu deveria pedir a ela de novo. Já que é uma elfa, ela vai se esforçar na batalha, mas se nos tornarmos aliados, eu preciso dividir as recompensas com ela, então minha parte vai diminuir. Mesmo que os goblins tenham aparecido aos montes nestes últimos 3 dias, eu posso facilmente matar 3 a 4 goblins sozinho, segurança ao dormir ou mais cristais mágicos, o que é mais lógico. Então, o Prota percebe 2 humanos se aproximando, e eles estão perguntando: ei, não é aquela elfa? Eu acho que sim, os arcos e flechas são parecidos. Então Prata já entra em posição de batalha, e aquele cara grita: ei bárbaro, qual a sua relação com essa elfa? E ele diz: como pode ver, nós somos companheiros noturnos. Um bárbaro e uma elfa como companheiros noturnos, que fascinante. Então, quanto tempo falta? E ele diz: não tenho a obrigação de te responder, com uma aura ameaçadora pra cima daqueles dois. E eles já ficam com a cara hostil, entendo. Vamos, e acabam saindo dali. Então Prota percebe: tem um péssimo pressentimento sobre isso. Eles definitivamente estavam atrás dela. Então ele acorda: Erwin. E ela pergunta: só mais 5 minutinhos. E o Prota já fica meio puto: você está prestes a morrer e ainda assim quer continuar dormindo? Então o Prota novamente acorda ela: Erwin, levante. E ela fica querendo dormir. Ela está fingindo estar dormindo.
cobertor que estava solto antes agora cobre o seu rosto. Então ela já se assusta e já se levanta e o Prota fica numa posição muito esquisita. Os dois com o rosto totalmente colado. Então o Prota diz, porque está fingindo estar dormindo. Se eu levantasse, você iria me abandonar. E já começa a ficar com os olhos cheios de lágrima assustada. Então o Prota já entende. É com isso que ela estava preocupada. Erwin e eu não somos oficialmente aliados, apenas companheiro noturno. Uma relação que se baseia em um estado de guarda, enquanto o outro dorme durante a noite. Assim que ela abrir os olhos, nosso trato termina. O que aconteceu com aqueles dois? E ela simplesmente diz absolutamente nada. Então, como eles te conhecem, eles provavelmente são do mesmo clã do humano que tentou me ferir. O símbolo nas roupas deles é o mesmo. Eles são chamados de União Cristal. Merda, não é só um par, é mesmo um grupo inteiro. Eu deveria cortar relações com essa elfa e seguir meu caminho. Mas ela só tem 20 anos de idade. Vamos conversar enquanto caminhamos então. E ela lhe pergunta, você vai me ajudar? E ele fala, vou ouvir as suas histórias antes de decidir. E ela já fica toda animadinha olhando pra ele. Eu vou te ouvir enquanto estivermos andando, já que o nosso prazo tá curto. E ela diz, certo. E ela conta, eu os encontrei no meu primeiro dia dentro do labirinto sendo companheiros noturno. Eu senti algo estranho, então abri os olhos enquanto eu dormia. E um deles começa a gritar, não, está acordada? Você pode dormir um pouco mais. Eu só descobri mais tarde, mas aparentemente ele é o gerente do seu clã, que faz os seus negócios no primeiro andar. Eu dei um jeito de escapar, mas as pessoas da união dele continuaram me atacando. Foi quando eu acabei ferida. E ele pergunta, espera, como? Eu acho que eles usaram pedras de mensagem para continuar me perseguindo. Pedras de mensagem? Isso não existia no jogo quando eu jogava. Preciso de mais detalhes. Pedras de mensagem são dispositivos místicos que permitem a comunicação quando sincronizado antes de usar. O alcance é de mais ou menos 300 metros. E o Prata tá pensando, acho que isso é equivalente aos rádios comunicadores, sem lugar para ir, muita mão de obra e dispositivos místicos que permitem que eles se comuniquem. Se eu deixar a Erwin, ela com certeza vai ser capturada. Não parece que você fez algo errado, então por que os membros da União continuam te perseguindo? E ele diz, bom, é pra te calar? Eu tenho certeza que não é só isso. Quando eu estava fugindo pela primeira vez, eu arremessei a minha faca. E aconteceu que eu acertei ele num péssimo lugar. Então o Prota já imagina qual lugar seria esse. E creio eu que nesse momento quem não tá entendendo vai entender agora, ó. Entenderam? Então, basicamente é isso aí. Num péssimo lugar, quer dizer, ali, sabe? Então ela já fica toda decorada. Eu vi que ficou bem feio. Ele nem conseguiu colocar de volta composições. Então o Prata já fica extremamente compadecido. Você tá rindo? Essa razão é mais do que suficiente para te perseguirem, sua idiota. Quer dizer, bom, pode chamar isso de karma. Então ela pede desculpa e já percebe algo. Senhor, tem alguém nos perseguindo, não olhe para trás. Eles estão a mais ou menos 150 metros, uma distância grande o suficiente para não se sentir nada. Mas não parece que ela está mentindo. Será que é essa habilidade inata dos elfos? Vamos apertar o passo, de boa para você? E ela diz sim, por enquanto. A ferida reabriu, mas ela ainda não reclamou. Ela é dura na queda, então o Prota já começa a correr junto com ela. Qual a distância deles entre a gente? Ainda de 150 metros. Mesmo com a gente apertando o passo, a distância não diminuiu. Neste meio tempo, tenho certeza de que nosso perseguidor está informando aos outros sobre o nosso paradeiro. Isso vai ficar perigoso. Temos que eliminar ele. Se eu fosse o alvo deles, era isso que eu faria. Se nós matarmos aqueles desgraçados, não poderemos voltar atrás. Por isso eu tenho que ser cuidadoso. Qual o risco que eu tô tomando? Qual o benefício? Então a elfa já grita, Senhor, se eu for tomar uma decisão dessas, vou precisar de mais informações detalhadas. Erwin, no que você é boa? E ela diz, eu sou boa em lavar roupa e limpar a casa, mesmo que eu seja uma má cozinheira. E o Prota já fica extremamente puto. Do que você tá falando? Em combate, o que você é boa em combate? Então ela toda tonta diz, você queria dizer em batalha? Eu sou boa com arcos. Eu também consigo usar a magia espiritual, elemento do fogo. Ela é o perfeito exemplo de uma elfa arqueira. E se for do fogo, é o elemento mais raro. Já matou alguém antes? Pergunta ela e ela já fica assustada. Não, mas eu consigo. Então Prota já olha pra ela e diz, entendo. Erwin, gostaria de se tornar minha companheira até a gente sair do labirinto? Eu vou pegar 9, você pega 1. Não vou aceitar reclamações. Eu topo. Então os dois formaram uma aliança. Boa. Qual a distância agora? E ela diz 100 metros. Estamos correndo o mais rápido que podemos e mesmo assim eles estão se aproximando. Melhor do que continuar correndo. Então ele já para na hora. Erwin, nós vamos fazer um desvio. Invoque o seu espírito, certo? Então ela já invoca o espírito dela de fogo. E pensar que eu voltaria aqui por conta própria. Parece que estão mais perto agora. O Prota basicamente está naquela parte escura da caverna. Não sei se vocês lembram, mas enfim. Cancele a sua invocação, certo? E ela já deixa tudo escuro. Então uma pessoa tá vindo ali.
Eles vieram aqui mesmo não conseguindo enxergar nada e pararam bem atrás de nós. Eles devem ser pessoas com boas técnicas de rastreio. Erwin. Então ela já fica séria. Atire. E ela lança um arco e flecha na direção daquele cara, que acaba acertando ele bem cheio na cabeça, atravessando e matando na hora. Então ela já fica meio assustada. E o Prota diz, você foi bem, se tivesse hesitado poderíamos estar em perigo. Então o Prota vai ver o corpo deles e acaba vendo aquela pedra na mão dele. E alguém tá chamando. Serdin, responda. Merda, perdemos o contato com o Serdin. Ele tava perseguindo aquela putinha e o Bárbaro. Todos que estiverem ouvindo esta transmissão agora, se reúnam no distrito dos Goblins. Serdin, não é? Eu esperava que teria uns itens interessantes, mas não tem muito. Uma bolsa cheia de cristais mágicos, duas adagas e uma poção do seu cinto. E as roupas que ele estava usando. Então a elfa chega, me troquei, parece meio estranho. A parte superior e inferior é de couro. Ela é muito melhor do que a roupa que você estava usando antes. Então ele pensa, acho que desde que ela trocou a sua roupa, sua atmosfera também mudou, no bom sentido. Então ela tá lá agachando, falando com o Prota, enfim, como se usa essa pedra de mensagem. Ah, deve ter algo que você pode despertar desse lado. Então, novamente começam a falar no rádio. Repito, Serdin, que estava perseguindo aquela elfa vadia, foi derrotada. A vadia está no distrito dos Goblins. Ela está com um bárbaro que tem um martelo e uma espada. A recompensa é de 10.000 ouros. E ela já fica completamente assustada. Senhor, não se preocupe, Erwin. Invoque o espírito, nós vamos viajar pelas bordas. Nós estamos indo para o segundo andar. O quê? Então os dois começam a caminhar. Senhor, nós realmente vamos para o segundo andar e por conta própria ainda? Senhor, isso mesmo. O primeiro e o segundo andar são completamente diferentes, sabe disso. Estou ciente. Ficará tudo bem se ficarmos perto da entrada, já que você e eu somos uma boa combinação. Somos uma boa combinação, isso mesmo. Um tanque melee e um causador de dano à distância sempre foi uma boa combinação. Se eu for fazer um grupo com a Erwin, o primeiro andar não vai render um bom lucro pra gente. Mas essa é a nossa primeira vez, como podemos ir para o segundo andar? Assim de cara, é como se a gente estivesse indo para um covil de orcs e a fim de evitar os goblins. Então novamente o rádio volta a tocar. Ainda não acharam eles? Se acharem aquela elfa, nós daremos o direito de desfrutar dela no lugar dos 10.000 ouros. Então ela fica mais assustada ainda, senhor. E ele já diz, não se preocupe, eu não vou te deixar. Então voltam a falar, esse é um bom acordo, se ela resistir muito, posso cortar um dos seus braços e perna. Faço questão de deixar a parte mais importante. Sabe do que eu tô falando, né? Então ela já fica extremamente assustada. Senhor, eu vou para o segundo andar. Então o Prota já fica muito puto. Acha que foi uma boa hora, já que eu não preciso mais convencer ela. Eu sempre gostei de ajudar os necessitados quando era benéfico a mim, é claro, certo? Então, se eu pudesse ferrar com um lixo desgraçado desses e tivesse a autossatisfação de fazer algo bom, seria o melhor dos dois mundos, não há razão para não ajudar. Então a cena muda e eles estão caminhando novamente pelas cavernas. Senhor, você pelo menos sabe como chegar ao segundo andar? Ele diz, eu não sei o caminho exatamente, mas se continuarmos seguindo para o norte, nós chegaremos lá eventualmente. A dungeon é feita de um jeito que se você continuar seguindo a escuridão, você chegará em um portal, já que a escuridão representa o caminho que leva aos andares superiores. Senhor, espere, tem uma armadilha de Goblin ali, eles só aparecem agora. É meio tarde, dei só alguns passos antes de pisar. Será que os Goblins não apareceram frequentemente de dia? Então, o quão azarado eu fui. Então ela diz, eu cuido disso, você pode descansar um pouco, senhor. É melhor você não usar o espírito, já que precisa poupar sua força. E ela já ficou tudo sem graça. É claro. Não parece que ela disse é claro. Ele sabia. Então, quando ela vai desarmar aquela armadilha, vários goblins já pulam em cima dela. Mas ela simplesmente desvia e acerta os dois, o matando na hora. Mas um dos goblins sobrevive e vai contra-atacar. Mas ela só se move rapidamente para trás do goblin e acerta-lhe um headshot lindo nele, que faz ele cair. Ela fica lá com uma pose de fodona e já começa a rir. Senhor, como eu me saí? Então, o Prota diz, bem, você foi bem. Não há dúvidas de que você é uma elfa. A jogar pela habilidade com arco. Ela é mais habilidosa do que eu pensei. Seus movimentos são ágeis também. Aqui estão os cristais mágicos. Você fica com 9 e eu fico com 1, certo? E ela com os olhos todo brilhando te diz, tem algo que meu irmão caçula vive me pedindo. Se nós continuarmos progredindo assim, eu vou ganhar um pouco também, né? Certo, trabalhe duro. Sim, vou trabalhar duro. Ela tá tentando me insultar. Então novamente o rádio toca, transmitindo detalhes adicionais. Nós estamos aumentando a recompensa pela elfa para 20.000 ouro, viva ou morta. E o Prota já tá lá. Não se preocupe, não tem uma pessoa que vai procurar na escuridão pela gente. E esses desgraçados não parecem que têm o melhor trabalho em equipe. E o rádio novamente começa a falar. Vou mudar um pouco a caça-lobos de juba de navalha. Tem alguém que quer fazer uma pausa comigo? Viu? Tem muitos deles que não estão nem aí. Mas tem algo estranho.
as coisas estão indo bem demais. A julgar pelo momento, algo de ruim deve acontecer em breve, já que sou azarado. E ela já fica assustada. Senhor, e vários zumbis estão ali na frente, são ghouls. E o prota já fica sem entender. Por que os ghouls estão aqui? No primeiro andar, dependendo da direção que você vá, vai encontrar diferentes monstros. Mas os ghouls deveriam aparecer no sul. Será que foi a gente que foi muito longe e acabou numa extremidade? Devo lutar com eles? Pergunta ela. O sistema de recompensa de chifre da Dungeon de Estranho é muito estranho. Então o Prota só diz, não, nós vamos lutar junto. Você só é recompensado na primeira vez que derrota um monstro da mesma espécie. Significando que você precisa derrotar o máximo de espécie possível para aumentar de nível. Então essa na verdade é uma boa oportunidade. Eu vou tomar a frente, você cuida dos que estão atrás. Então, os dois partem pro ataque. Felizmente está indo como eu esperava. Aonde pensa que vai, e o Prota já começa a macetar todos eles. Ghouls são mais fortes e mais rápidos que os Goblins. Mas, eles ainda são monstros de rank 9, por isso seus padrões são simples. Então, quando um ia pegar o Prota pelas costas, aquela menina acerta um arco e flecha nela. E um companheiro de confiança, isso é mamão com açúcar. E aparece, você derrotou um Ghoul. XP, mais um. Nós continuamos em direção ao norte, até eventualmente chegarmos no nosso terceiro dia. Senhor, é sangue. Não acho que seja de goblins. De quem seria esse sangue? Acho que isso leva à direção que queremos ir. Sangue? Poderia ser... Não pode ser, né? E na verdade sim, eles estão lá. O primeiro lugar que pisei assim que entrei no labirinto. Logo atrás, era precisamente onde o portal estava. E o Prota acaba se lembrando e ficando puto. Merda, tá de brincadeira, né? E ela já fica toda assustada. Me desculpa, o portal estava a menos de 10 metros de distância do ponto de partida. Se eu tivesse só ido na outra direção, quanta má sorte eu tenho. Mas que porra, senhor. Se eu tiver feito algo de errado, o que há com ela? Isso não é por sua causa, não se preocupe. Então, por quê? Então ela só assimila sangue, pão, sandália, a expressão que ele tá fazendo. Ah, o senhor, você deve ter passado por muitas coisas. Ela descobriu porque eu estava agindo daquele jeito. Então ela fica toda corada pensando. Ele deve ter perdido um precioso companheiro por aqui. Tenho certeza de que eles foram pro céu. Não, claro que não. Nunca que eu acreditaria naquilo. Ela com certeza tá interpretando. Enfim, você tá pronta pra subir? Eu tô com um pouco de medo, mas eu não acho que vou morrer se eu ficar com o senhor. Ela tem um estranho hábito de prolongar suas falas. Bom, vamos, certo. E os dois entram no portal. Não planejo morrer facilmente também. E então, uma mensagem do sistema. Você chegou ao segundo andar, a Floresta dos Goblins. O capítulo começa e eles chegaram ao segundo andar, a Floresta dos Goblins, e eles estão caindo de algum lugar. E de repente eles caem no chão, e a elfa já começa a perguntar: Senhor, você tá bem? Estava me perguntando o que eu sentiria ao passar pelo portal. Eu tô bem, me sinto péssimo. Parece que fui mastigado por um sapo cuspido. E ela já vem dizendo: estou surpresa, essa é a primeira vez que eu saio de um portal caindo. As outras garotas não me falaram nada sobre isso. Ela fala isso, mas pousou perfeitamente. Tô com inveja dessa agilidade que os bárbaros não têm. Vamos explorar esta área primeiro. Essa é a área norte da Floresta Goblin do segundo andar. Há um portal atrás da gente que vai nos levar de volta para o primeiro andar quando quisermos. E eu não sinto nenhum ser dentro de um raio de 50 metros. Graças às estrelas no céu, eu consegui chegar muito bem também. Entretanto, não vai ficar mais claro, mesmo com o passar do tempo, já que é dentro do labirinto. E a elfa pergunta: Senhor, esse é realmente o segundo andar? Eu nunca ouvi sobre o segundo andar ser uma floresta. Eles provavelmente estavam se referindo a outro segundo andar. Existem 4 portais no primeiro andar e cada um leva a uma região diferente. O norte é a Floresta dos Goblins, o leste é o Covil das Bestas, o oeste é a Terra dos Mortos e o sul, Montanha Rochosa Obscura. E ela já vem toda animada, acho que eu lembro. E para onde quer que vá, tudo leva ao terceiro andar, né? Isso. Mas o que vamos fazer agora? Você sabe o caminho de volta para a cidade? Nós voltamos automaticamente assim que o labirinto fechar, não? Sim, são 168 horas para o primeiro andar e 240 horas para o segundo. Quando o tempo acaba, o labirinto manda os exploradores de volta para a cidade. A União Cristal não vai vir aqui, já que eles mal conseguem trabalhar junto. Nós vamos ficar aqui no segundo andar, antes que as 168 horas acabem, então vamos voltar para o primeiro. Mas nós não podemos ficar aqui ao lado do portal o dia todo, então vamos explorar o lugar um pouco. Vá na frente, Erwin. E ela já diz ok. Então a cena passa e ela diz: é nostálgico estar em uma floresta. Mesmo que eu saiba que só tem monstros aqui, parece um pouco o santuário das espadas. Ah, tem armadilhas, então tente seguir meus passos. Olha, tem uma armadilha ali também. Eu não vejo nada. Bem ali, debaixo das folhas, observe. Então o Prota vê que tem aquele mesmo negócio que prendeu o pé dele quando ela joga uma pedrinha.
ela estava certa. Essa é a habilidade de detecção dos elfos. O que você acha? De repente ela parece confiável. Eu acho que você é bom em jogar pedrinhas, mas não tem por que elogiar ela. O quê? Só isso? Sempre foi seu trabalho encontrar as armadilhas. Não se anime tanto com algo tão pequeno como isso. Você já é uma exploradora completa. E ela já fica toda abismada com esse elogio do Prota e dá um sorrisinho, certo? Uma exploradora completa. Ela é bem fácil de manipular, pensa o Prota. Mas algo parece errado. Tem armadilhas, mas eu não sinto nenhum goblin na área, é claro. Diferentemente do primeiro andar, ter armadilhas em uma área não significa que tem goblins por perto. As armadilhas do segundo parecem mais uma filtro no terreno de qualquer coisa. Vamos parar com a conversa fiada, foco, vá na minha frente. E ela diz ok indo pra frente do Prota. Esse lugar é chamado de Floresta Goblin no jogo. Além das armadilhas, outras características é que os goblins andam em grupo de 12, e algumas vezes com goblins mutantes que são guerreiros ou arqueiros. Tem mais mutantes à medida que você caminha para o exterior da floresta, e monstros de rank alto também. Mas isso não deveria importar, já que nós planejamos ficar próximo do portal. Vamos nos livrar de todas as armadilhas ao nosso redor, então começar a largar nossa busca na área. Se nos mantermos numa situação perigosa, nós vamos correr imediatamente para o primeiro andar. Ok, alargarmos a nossa área ao remover as armadilhas com pedrinhas. Seria um problema se nós acidentalmente passássemos em uma enquanto estivéssemos fugindo. Fui bem, né? E ele já diz, você é tão boa, uma verdadeira exploradora, deixando ela toda animada, mas ela já escuta algo. Senhor, um grupo de goblins. E ele pergunta quantos. Não sei direito, mas com certeza mais de 10. Acho que eles estão a mais ou menos 50 metros. Parece que eles ainda não nos encontraram. O que devemos fazer? Vamos lutar. O quão perto podemos chegar sem sermos notados? Sozinho eu consigo chegar a uns 30 metros deles. Entendo, vamos fazer de acordo com o plano. Ok, então ela já parte na frente do Prota e ele pensa, é incrível como ela não faz nenhum barulho, mesmo andando por toda essa grama. Acho que é assim que um elfo se parece. E ela já avista aquele grupo de goblins, e já acena pro Prota chamando ele, e já lança-lhe um tirão de arco e flecha que acaba acertando um dos goblins. Não consigo ouvir porque tá muito longe, atrás de mim, Erwin. Então ela já vai para trás do Prota e ele já avança na direção de todos eles. O segundo andar é definitivamente diferente. Tem 3 vezes mais goblins do que normalmente apareceria no primeiro andar. É bem intimidador, mesmo que sejam só goblins. E mais, tem um goblin guerreiro. Isso seria assustador, mas surpreendentemente eu não sinto medo algum. Em vez disso, o coração de guerreiro que eu possuo está batendo. Então, ele já urge com toda a sua força e vai para cima dos goblins, macetando todo mundo, esmirilhando todo mundo na porrada. Um de cada lado. Então, ele já dá uma escudada na cara do outro, enquanto dá uma porrada no outro, jogando todo mundo pra longe. Mas aí, um deles tenta atacar o Prota com uma faquinha, e ele desvia e acaba indo pra trás. Isso foi perigoso. Minha cabeça estaria voando se eu reagisse um segundo mais devagar. Droga, eles não me deu tempo nem de respirar. Mesmo que sejam goblins, mais de 5 é bem ameaçador. Eu teria que aguentar alguns ferimentos. Mas isso, se eu estivesse sozinho. Então a Erwin já lança uma flechada na cabeça de um goblin que mata ele na hora. Parece que a Erwin entrou em posição. Eu vou acabar com isso, seus desgraçados. Podem vir! Então o capítulo começa e o sistema já manda uma notificação dizendo que ele derrotou um Goblin guerreiro. Ganhei 11 cristais mágicos após derrotar o primeiro grupo de Goblin. Considerando que me levou o dia inteiro para ganhar 44 deles no primeiro andar, essa é uma recompensa satisfatória. Eu queria pegar a arma ou a armadura de guerreiro, mas elas desapareceram junto com o Goblin. Então ele já dá aqueles cristais para Elfa e diz que aqueles valem mais, por isso vai dar um a mais para ela. E ela já agradece ele e ele diz, vamos continuar andando. Estou ansioso para ver o quanto vou conseguir ganhar até o fim desses 4 dias. Assim que começamos a explorar no raio maior que 3 km, grupos de goblins começaram a aparecer a cada 5 minutos. Eles têm um arqueiro dessa vez. Senhor, o arqueiro está desaparecendo. É magia de furtividade, se concentre. Então ela já vai para trás do Prota e diz ok. Isso ficou bem difícil por causa do goblin arqueiro, mas eu não acho que vamos perder. Com este corpo, só preciso me concentrar para poder desviar das flechas voando na minha direção. Então, o Goblin quase acerta o Prota na cabeça, mas ele desvia no último instante, mas já identifica o Goblin e vai pra cima dele e esmirilha aquele Goblin com seu martelo. Então, depois daquela batalha, o Prota diz, vamos fazer uma pausa, e a Erwin tá cansada, dizendo, finalmente, quanto tempo faz que já estamos andando por aí? Por volta de 15 horas, você pode dormir primeiro se quiser, sério? E o saco de dormir e o cobertor? Eu vou tirar eles da mochila. Então, eles deixam suas armas lá. Ela devia estar exausta mesmo. Ela nunca fez um barulho sequer quando estava dormindo. Bom, talvez ela se sinta mais segura.
Nós caçamos por 15 horas. Ganhamos mais recompensa do que jamais imaginaríamos se estivéssemos no primeiro andar, mas nós começamos a encontrar outros exploradores à medida que expandimos a nossa área de exploração. Todos eram um grupo de 3 ou mais, e algumas vezes eles tinham espécies de outro mundo. Claro, nós só passamos por ele todas as vezes, mas minha energia é drenada só de vê-los. Exploradores são mais assustadores do que Goblin, especialmente agora que eu tenho motivo para ficar preocupado. É um problema que ela seja tão bonita. Então, a elfa já escuta isso e já acorda dizendo: eu sou tão bonita assim, toda coradinha, e o Prota manda ela ir dormir. Ela não tava roncando ainda agora, e ela toda animadinha diz ok. O que há com ela? Todos os outros elfos que conheci não eram assim. Então no quarto dia eles estão lá, derrotando mais goblins. No quinto dia eles estão descansando. Então o sexto dia passou, e o sétimo dia chegou. Finalmente chegou a hora de sair do labirinto. 9h13, faltam 2 horas e 47 minutos até o primeiro andar fechar. Rapaziada, qual a chance de dar uma merda federal nessas 3 horinhas aí que eles têm que ficar lá? Vamos ver. E a elfa já diz que tá tão cansada e que vai dormir assim que nós voltarmos. Concordo, vamos voltar. É melhor chegar lá mais cedo do que se atrasar. Senhor, cuidado, tem novas armadilhas. Os grupos de goblins devem ter respawnado. E tem um grupo de goblins a mais ou menos 70 metros ao nordeste daqui. 8 normais, 2 guerreiros e 2 arqueiros. Nós vamos lutar com eles, certo? E o Prota diz: vamos lutar. Então eles já estão lá vendo os goblins, e um deles já toma uma flechada no meio da cara, e o Prota já chega com aquela aura avassaladora, deixando todos eles com medo. E então o início de uma chacina começa a acontecer ali, e o Prota tá macetando todo mundo. Após todas aquelas batalhas, eu me tornei um mestre nessa luta. Acho que a Erwin está se acostumando com isso também. Ela sabe exatamente a quem atirar quando necessário. Ela disse que tinha 2 arqueiros, mas eu não vejo nenhuma flecha vindo na minha direção. O tempo para matar todos os goblins encurtou também. Bom trabalho, Erwin. E ela já ri, mas me avise assim que você derrotar todos os arqueiros. Eu não quero continuar me preocupando com eles enquanto luto. E ela diz: foi mal, eu não tinha certeza se acertei o último ou não. Oh, foi por isso? Certo, a informação duvidosa pode ser mais perigosa ainda. Ela cresceu muito nos últimos dias. Senhor, tem algo legal ali. Então o Prota já prende sua atenção naquilo. Isso é uma essência. Uma essência de Goblin Arqueiro. Droga, logo aqui, de todos os lugares. Essência é uma parte do sistema de habilidade de Dungeon & Stone que dá uma habilidade passiva e uma ativa, cada uma com atributos variáveis, dependendo do tipo. Você só pode pegar uma por nível, mas é basicamente a chave para o sucesso, por isso é considerada mais valiosa do que um tesouro para o explorador. Mas há um limite para o quanto você consegue absorver, e a habilidade da essência varia bastante dependendo do Goblin. Por isso, o destino do personagem depende de quais essências são pegas. A taxa de drop é próxima de 0. Nunca esperaria ver isso aqui. Uau, então isso é uma essência? Isso é sorte demais. Não tenho bom pressentimento quanto a isso. Você vira um Goblin se comê-los? Nunca que eu seria tão sortudo assim. Não, você só ganha uma parte das habilidades do Goblin. Por exemplo, o cara que nos perseguiu no primeiro andar. Ele consumiu a essência do lobo Juba de Navalha e nos rastreou pelo cheiro. Você quer? Tem. Na verdade não. Eu pego se você não quiser. Sinto como se ela estivesse ficando mais cara de pau. Bom, que seja, eu já sei qual essência eu quero. Eu vou ter que gastar montanhas de dinheiro mais tarde se eu pegar a essência sem pensar no futuro. A essência de um Goblin Arqueiro não é tão tentadora para um bárbaro como eu. Certo, Erwin, se você me prometeu uma coisa, você pode ficar com a essência. Eu ia te dizer assim que chegarmos no primeiro andar. Então um grupo de humanos já aparece mandando eles não se mexerem. Bárbaro e elfa, o que diabo vocês estão fazendo? O que quer dizer? Nós só estamos caçando. Eu sabia que era sorte demais. Não precisou respondê-los, Erwin. Hã? E ele já pega ela por trás e já empurra ela de volta no portal pra ela cair lá. Então o cara já se assusta. Mas que diabos ela comeu? O que diabos você fez? Aquela essência era nossa. E rapaziada, eu me precipitei. Parecia que ele tinha jogado ela no portal, mas basicamente ele jogou ela na direção da essência e fez ela consumir. E ela agradece o Prota. Eu estive esperando cruzar o caminho com esse tipo de pessoa. Eles provavelmente correram até aqui quando viram a essência. Mas o que eles podem fazer? A Erwin já comeu. Venham pra cima se quiserem lutar. Nós estamos de vantagem numérica, mas nós precisamos ser ainda mais audaciosos justamente por isso. Eles vão nos subestimar assim que baixarmos a guarda. Então o Prota já emanando uma aura segurando seu martelo diz que tá pronto pra lutar. Venham pra cima. Vão se fuder se tão com medo. Então o capítulo começa e o Prota tá correndo junto com a Erwin. Não diminua a velocidade até chegar ao portal. E ela diz ok. Mas aqueles 4 caras, eles se foram, né? Você acha que eles nos perseguiriam até o primeiro andar? Então o Prota já se lembra do cara ameaçando ele. Mesmo que não nos sigam, eles provavelmente vão acabar no mesmo lugar que a gente. O que você quer dizer? Eles eram um grupo de 4. Esse é um bom número para uma raid no segundo andar.
mas eles estavam vagando por aí na entrada do andar. Isso significa que eles provavelmente estavam planejando voltar para o primeiro andar e para a cidade no 7º dia. Em outras palavras, eles estavam fazendo o mesmo que a gente. Entendi, você é incrível. Então a elfa já sente uma aura ameaçadora, senhor. Um grupo de goblins a uns 50 metros. Nós vamos evitar eles desta vez. Não podemos. Eles estão vindo atrás de nós. O quê? Os goblins nunca nos encontraram primeiro nesses últimos dias. Tudo graças à habilidade de detecção da Erwin. Isso é só coincidência. Vamos para a direção oposta por enquanto. Mas aí quando aquela elfa ia responder ele, ela já toma-lhe uma flechada e o prota puxa ela na hora. Essa flecha não é de um goblin arqueiro. Então ela já tá lá chorando, sentindo uma dor no pescoço. Eu conseguiria desviar sozinho. São aqueles caras de antes, hã? Eles atraíram os goblins. Provavelmente estavam nos esperando do lado oposto. O plano deles deve ser nos cansar usando os goblins. Nós teremos que lutar. Use seus poderes. Meu poder quer dizer, use o poder da essência? Toda essência tem a sua própria habilidade especial. O que a Erwin absorveu mais cedo foi a de um goblin arqueiro, de acordo com o sistema do jogo. Isso aumenta as estatísticas e adiciona uma habilidade passiva nela. Mas eu não sei como usar isso. Tá funcionando? Então, ela já começa a ficar em volta de uma aura muito poderosa. Habilidade ativa. Passos de ladrão. Coloca o usuário em modo furtivo. Então, só com a vontade dela já funciona, sem precisar dizer nada. E ela pergunta, funcionou? E ele já dá aquele peso pra ela. Eu vou me livrar dos goblins sozinho. Enquanto isso, você procura pelo cara com a balestra. Hã? Não seria perigoso fazer isso sozinho? E o prota diz, não temos tempo. Fica escondida quando eu mandar o sinal, atire no cara com a balestra. Você não pode errar. Não faça nada até chegar a hora. Espera, senhor, que sinal? Isso deve ser suficiente. Então o prota já tá parado para enfrentar todos aqueles goblins. Os desgraçados não apareceram desde aquela flechada. Mas eu assumo que eles vão aparecer assim que todos os goblins estiverem mortos. Então o prota já tá esmerilhando todo mundo. Tem por volta de uma dúzia de goblins. 2 deles parecem ser do tipo guerreiro. Vendo como não tem nenhuma flecha voando, não deve ter nenhum tipo de arqueiro. Então ele já toma uma flechada. Tem sim. Eu devo tomar cuidado com as flechas dos goblins arqueiro. Mas aí, ele já toma uma empalada nas costas e fica muito puto. Enquanto eu me defendo dos ataques dos outros goblins, também não posso me esquecer do cara com a balestra. E eu tô sem o suporte da Erwin. Droga. Os ferimentos estão se acumulando e o prota tá tomando vários danos do goblin, mesmo assim tá derrotando todos eles. Tá ficando um pouco perigoso agora. E o prota já sente uma aura esquisita e desvia 2 flechas de uma vez. Uma é do goblin arqueiro. A outra é do cara com a besta. Impossível bloquear as duas, por isso eu vou bloquear a flecha da besta. E já toma-lhe uma outra flechada nas suas costas. Merda, a flecha do goblin atingiu no meu cotovelo. Parece estar envenenada, não consigo mais mover meu braço. Só tenho meu braço direito agora. Preciso escolher entre o escudo e um martelo. Então, o prota já retira aquela flecha e diz: o escudo. Os verdadeiros inimigos são aqueles filhos da puta, não o goblin. E eu posso facilmente matar os goblins com um martelo. Mas daí, não vou conseguir bloquear os ataques da besta. Então o prota começa a esmerilhar mais dos goblins, mas quanto mais ele mata, mais chega. Droga, ainda tem mais de vocês. Então o prota já fica envolto de uma aura muito poderosa e os goblins ficam assustados. Não preciso ir atrás daqueles que estão fugindo. Eu consegui aguentar. E aqueles caras estão lá, tudo malicioso. Se livrou daqueles goblins sozinho. Isso é inesperado. Impressionante. Então o prota diz: eu sabia que eram vocês. Sem o cara da besta. Sim, fomos nós. Cadê aquela vadia da elfo? E ele diz: venham pra cima. Você é realmente um bárbaro. Está tudo cheio de energia, mesmo após todos esses goblins. Mas não parece que você tá bem machucado? Se me disser onde tá aquela elfa, eu te deixaria. Me deixaria? Ele acha que eu sou tão burro assim? Você riu? Doente. Bom, vamos lutar com ele primeiro e depois fazemos as perguntas. Não baixem suas guardas. Pense como se estivessem caçando um monstro gigante. Vamos. Meu braço esquerdo ainda não tá se movendo. Me pergunto se a Erwin achou o cara da besta. Preciso mandar o sinal agora. O único sinal que as pessoas desse mundo reconhecem. Certo. E ele já manda ali um dedão feio pra aquele cara. Eu vou usar isso. Então os caras ficam tudo sem entender nada. Que porra que você tá fazendo? A Erwin reconheceu o sinal. Não consigo ouvir nada porque ela tá muito longe. Não tem escolha a não se confiar nela. Então o prota já parte pra cima de todo mundo com seu escudo. Ah, droga, Elias. E o cara já vem atacar ele com a katana, mas o prota já defende. Esse Elias é forte. Então ele vai pra cima do outro, não posso recuar. E já dá-lhe uma escudada na cara do cara que desvia. Preciso distraí-lo pra poder dar uma abertura pra Erwin. Então o outro vem pelas costas dele. Mas ela não foi derrotada pelo cara com a besta, né? Mas aí uma flecha vem da puta que pariu e todo mundo tá se perguntando. Uma flecha? Do cara? Da Erwin? De quem?
Então já pega no escudo do outro, deve ser da Erwin. Vocês focam no Bárbaro, eu vou bloquear todas as flechas. Onde você acha que está indo, droga, aquele escudeiro desgraçado, ele planeja bloquear as flechas da Erwin sozinho. Então o Prota já fica todo atencioso, porque os caras estão tudo partindo pra cima dele. Não consigo derrotá-los de uma vez sozinho. Então eu preciso desistir do que eu posso. Então ele acaba sendo atingido pelo cara da espada. Não consigo usar meu braço esquerdo mesmo. Se eu puder trocar meu braço inutilizado pelo outro, então ele já dá-lhe uma porradaça com o escudo na cara do outro maluco, enquanto é atingido pela espada do cara no outro braço. Seu monstro, ele já volta com um olhar absurdo olhando pro cara atrás dele e já esquiva. E o cara fica todo assustado, enquanto o outro diz: foco, eu vou bloquear as flechas. Então a flecha começa a pegar fogo. Boa, Erwin, perfeito pra você. Achou que poderia bloquear todas elas? Droga, minha arqueira é uma arqueira espiritual. Então os caras já ficam muito puto, partindo pra cima do Prota. Ah, isso parece péssimo. Então o cara tá lá no chão, todo ensanguentado. Isso parece péssimo mesmo. Eu vou cuidar daquela vadia. Droga, eu tenho que persegui-lo. Desista, Bárbaro. Os caras já estão gritando, esmirilhando o Prota na porrada. E o Prota diz: vou ter que confiar na Erwin. Então aquele espadachim vai atacar ele, mas quando ele foi pra cima, ele já viu o escudo do Prota bem na frente dele. O Prota dá-lhe uma cepuada na cara do maluco, que desvia, mas o outro cara tava atrás e simplesmente tomou-lhe uma bordoada, ficando sem cara no chão. Então o careca já tá lá: droga, seu maldito, já lançando uma espada. E o Prota diz: agora você tá sozinho. Ele é muito forte, eu não entendo porque ele tá num grupo com esses caras. Bom, esse é o maior erro de que ele poderia ter cometido. Eles começam uma batalha, então você vai continuar esquivando pra trás. Presumo que você quer ganhar tempo pra até que o pica-pau voltar, mas eu não vou deixar isso acontecer. Então o Prota pensa: vou fingir balançar e soltar o escudo. Então o cara já toma ali uma bordoada na cara, fica lá cheio de sangue. O Prota já pega ele pelo colarinho, todo cansado. Agora você achou que eu morreria em um lugar como este? Então ele já morde o cara. E rapaziada, que bagulho sanguinário. Ele puxou a barba do cara na mordida, não entendi. Eu sei que tá saindo sangue da boca do Prota e o cara tá lá sentindo muita dor. E o Prota grita: morra! Ele tá tirando sangue da sua boca e o cara tá caído lá no chão. E o Prota tá lá todo cansado. E a Elfa já vem: senhor, você está bem? Parece que a Erwin também venceu. Seus ferimentos são péssimos, senhor. Rápido, beba uma poção. Beber? É melhor bebê-la do que jogar nas feridas. Além do que, você está envenenado também. Certo. Então ele já toma aquela poção e começa a se regenerar. Parece que meu interior está borbulhando. Eu sinto cada veia. A minha pele está quente e coçando. Senhor, você consegue. E ele pergunta: que horas são? E ela diz: são 11h20. Se passaram 10 minutos. Restam 40 minutos até que o primeiro andar feche. Não temos tempo para descansar. Tire as roupas, Erwin. E ela fica toda envergonhada, toda coradinha. O quê? Do nada? Não, ele deve ter um motivo. Então quando ela começa a tirar suas roupinhas e todo mundo tá aí acompanhando, mas o Prota já interrompe a felicidade de todo mundo. Não você, eu tava falando do corpo daqueles caras. E ela na hora já diz: ah, tá, tudo bem. E o Prota diz: não tá tudo bem. Não temos tempo, vamos só pegar os equipamentos dele, bolsa de cristais mágicos e mochila. Então ela diz: então eu vou trazer as coisas do cara da besta e o ruivo, certo? Seja rápida. Então, faltando 26 minutos, 13 minutos, 8 minutos, 2 minutos e faltando apenas 50 segundos, eles estão lá vendo o portal. Nós vamos entrar. E faltando apenas 48 segundos, eles entram dentro do portal e caem lá. Primeiro andar, entrada bem sucedida. E ela diz: isso foi divertido. E o Prota tá lá todo atordoado no chão. Fomos basicamente jogados, como ela pousa perfeitamente em todas as vezes. Então ela toda coradinha olha pro Prota e diz: senhor, bom trabalho. E ele diz: sim, você também. Tinha uns 30 segundos ainda. Essa foi por pouco. E ela diz: ah, certo, a essência. Então o Prota pergunta: essência? Sim, você disse para prometer mais cedo. Ah, certo. Não temos muito tempo agora, então vamos conversar assim que sairmos. Tempo restante, 10 segundos. Merda, qual era o nome da taverna mesmo? 8, 4... Baleia Negra. Vamos nos encontrar na taverna Baleia Negra. E ela diz: ok. Então o labirinto está se fechando. O personagem está sendo enviado para Rafidônia. Então, Prota volta pra lá. Eu tô de volta em Rafidônia. E o capítulo começa e o nosso Prota tá no meio da cidade. Era esperado, já que todos os exploradores estão reunidos em um só lugar. Mas tem gente até demais aqui. O tempo no labirinto flui de forma diferente comparado à cidade. Não importa quantos dias você passe no labirinto, assim que voltar para a cidade, é sempre meio-dia do próximo dia. E você tem que regular seu relógio para essa hora. Então, alguém já grita ele: filho de Jandel Bjorn. Quem era ele mesmo?
alguma coisa que começa com V, pensa o Prota. Segundo filho de Vanon, Caraca, pergunta o Prota e ele corrige. Terceiro filho de Vanon. Ah, entendi. Então aparece outro bárbaro e começa a vir vários bárbaros e eles começam a se cumprimentar e começam um estardalhaço do caramba no meio da cidade. E o Prota tá simplesmente deslocado. Estamos tendo toda uma reunião aqui de onde todos esses bárbaros estão surgindo. Caraca, por que não temos um duelo de bravura aqui mesmo? Diz outro bárbaro, e rapaziada, eles são um bando de selvagens, literalmente. E eles acabam acordando de entrar numa taverna pra vender as suas moedas. Então o outro pergunta, Bjorn, você não vem? E ele diz que tá indo. Então, o duelo deles era de cristais, ou seja, quem ganhasse mais cristais ganhava. Então aquela mulher começa a contar todos os cristais. E todo mundo fica impressionado com a quantidade de cristais que eles fizeram. Alguns fizeram 24 mil, outros 28 e um fez 41. E ele fica se vangloriando, você é incrível. O terceiro filho de Vanon é o guerreiro dos guerreiros. Mas aí, quando o Prota bota aquela pilha de cristais mágicos na mesa, todo mundo fica sem entender nada. E aquela mulher já começa a contar aquelas moedas. Então, irei contá-los. E só corrigindo, não é moedas, são pedras mágicas, novamente. E o Prota tá impressionado. Ela é rápida e ela diz, pronto, 182.413 cristais no total. E o Prota já fica impressionado, enquanto todo mundo tá lá parabenizando ele. 180 mil cristais. O filho de Jandel, Bjorn, conseguiu 180 mil cristais. Esse é o maior recorde de todos os tempos. Não são só cristais mágicos, ele também tem um machado. Ele tem sapatos e uma bolsa também. Como é possível? Tô com inveja. O filho de Jandel Bjorn é o melhor dos guerreiros. Então, o Prota tá lá vendo todo mundo bajulando ele pensando. Eu entendo porque suas reações são tão afloradas. É claro, eu seria o primeiro bárbaro a ir para o labirinto sem nada e acabar voltando como um homem civilizado. Eu sou o melhor guerreiro, grita o Prota e todo mundo começa a vangloriar ele, jogando para o alto. E o que parece ser um guarda manda eles pararem de fazer barulho e eles já pedem perdão gritando muito alto. Então quando o cara vai pedir para eles falar mais baixo, ele já interrompe gritando beleza. E alguém tá dizendo, esse lugar sempre foi tão barulhento. Os bárbaros de novo. Então a cena muda pro Prota no meio da cidade, sentado lá pensando. Acho que eu deveria seguir os outros bárbaros. Deve ter algo pra fazer que eu não sei ainda. Por isso eu vou esperar todos voltarem, então seguir eles. Hã? Aquela é a Erwin? Então, a Erwin tá lá toda coradinha conversando com aqueles outros caras que são elfos também. Então ela tá dizendo, acho que sei como trabalhar com espíritos agora. E a outra pergunta, sério? Ouvi que espíritos de fogo são impacientes. Então você vai... Então a cena já corta pro Prota pensando. Vejo que esse é o tipo de pessoa com quem você sai. Eu só tenho selvagens ao meu redor. Que inveja. Então... ela já olha para o Prota e dá uma cenadinha, um sorrisinho de leve. Ah, ela olhou pra cá. Ótimo. E o Prota sussurra. Vamos nos ver à noite. E ela diz ok. Mas aí aquela outra elfa já olha pra ela e pergunta. Erwin, você conhece ele? E ela já grita que não. Então... o outro bárbaro já olha e fala. Filho de Jandel Bjorn, o que você tá encarando? Conhece aquela elfa? E o Prota na hora preocupado já fala que não. E ele grita. Foi o que eu pensei. Nunca que o melhor guerreiro como você estaria em bom termos com aqueles covardes orelhudos. E aquela outra mulher já ouve aquilo e fica meio irritada. E o Prota diz, merda. E rapaziada, basicamente a merda tá feita. Tá um contra o outro lá em um clima de tensão no ar. O Prota pensa, eu vou enlouquecer por causa desses bárbaros inconsequentes. E rapaziada, que parada é essa? Romeu e Julieta? Dois amores e duas famílias que se odeiam. Vamos ver o desenrolar dessa história. E o Prota diz, vamos indo então. Todos estão aqui. E o outro fala, beleza, vamos. Seria impossível falar com a Erwin com esse tipo de atmosfera. Vou ter que falar com ela mais tarde, diz o Prota. Então ele escuta o grito de uma criança pedindo pelo seu pai. E ele abraça aquele homem. Eu tava com saudades. E o outro já responde, eu tava com saudades de você também. Como você tá, certo? O jogo tinha coisas desse tipo também. E eles estão basicamente se encontrando. Rapaziada, basicamente eles vão pro labirinto e podem morrer lá, eles podem não voltar, então as famílias ficam lá todos esperando eles. A alegria e a felicidade dos familiares e amigos, assim como, então ele já é interrompido por alguém chorando. Mário, meu marido, onde está o meu marido? Então, aquele cara já tá lá gritando, me desculpe. Então a outra criança tá perguntando, mãe, cadê meu irmãozão? E aquela mãe tá lá chorando demais, agonia e tristeza. E todos eles estão vendo vários sofrimentos de várias pessoas. Eu joguei Dungeon & Stone muitas vezes, então o Prota tá caminhando de cabeça baixa perante todo mundo. Mas passar por esses rostos tristes na vida real e não em gráficos 2D é desconfortante. Então a cena muda pra uma taverna e tá todo mundo lá comemorando e enchendo a cara de cerveja de várias mulheres e bárbaros lá. Bebe, eles são malucos, pensa o Prota. Como eu falei anteriormente, a razão de eu estar com esses bárbaros é porque eu achei que eu pudesse esquecer um passo necessário do processo ou algo do tipo. Passo necessário é o caralho, eles só estão virando esses canecos de álcool sem parar. Eu só estou perdendo meu tempo aqui. Tenho que ir a um lugar, diz o Prota.
Então aquele outro bárbaro fala: o quê? Você vai sair agora? Então a outra mulher já grita: protagonista de hoje, filho de Jandel, está saindo? Como assim? Todos os bárbaros se perguntam, e o Prota tá pensando: eu era o protagonista? Eles não me pediram de sair, né? Bom, fazer o quê? Boa sorte. Melhor guerreiro, filho de Jandel Bjorn, todos eles estão agraciando o Prota, e rapaziada, o Prota virou uma celebridade entre os bárbaros, você tá doido? Então o Prota tá caminhando pela cidade e vê a vida acontecendo normal, e ele pensa: é pacífico, não há monstros ou humanos que me atacaram aqui. Então ele vê algumas pessoas conversando sobre o que devem fazer e tal e tudo mais, e ele continua o pensamento dele: este lugar tem leis e regras, é um sentimento de relaxamento. Mesmo que eu caia no chão aqui, eu conseguiria levantar como se nada tivesse acontecido. Alguém pode até estender a mão para me ajudar. Este lugar pode ser outro mundo, e muito mais bárbaro do que a Terra do século XXI. Mas, apesar disso, é pacífico, enquanto o Prota já tá tomando no banhozinho quente. Viver nessa cidade pode não ser tão ruim no fim das contas. Isso é bom, enquanto sai do seu banho, deita naquela cama e pensa que pode tirar um cochilo. Não, pra ser honesto, eu quero ir pra casa. Eu realmente quero ir para casa, mesmo que não tenha ninguém para me receber lá. E rapaziada, o Prota nessa hora tá muito triste, mas então ele tira um cochilo e acorda 9h18 da noite. Saí do labirinto ao meio-dia, então eu devo ter dormido umas 4 ou 5 horas. É melhor ir para a Taverna Baleia Negra para encontrar a Erwin. Taverna Baleia Negra, aquele lugar sumiu há 10 anos atrás, diz aquele coroa. E ele e o Prota, se entender, se pergunta: ela sumiu? Sim, o filho entrou em um esquema de aposta, por isso tanto o nome quanto os donos mudaram. Era um lugar que se saiu bem por gerações. É uma pena. Então o Prota tá sem entender. Eu esperava por isso, mas o mundo no jogo deve estar anos atrás deste aqui. Então, qual é o novo nome? Qual era mesmo? A Python Puff. Esse é o nome daquele bar. Então o Prota tá lá na frente e já se prepara para entrar. Era isso que a Taverna Baleia Negra costumava ser. Parece diferente do que era no jogo. Parece que eu consigo ler a língua desse mundo, pelo menos. Eu vou ter que ir para a biblioteca ou algum local parecido outra hora. Então ele entra lá e tá todo mundo enchendo a cara. Bem-vindo, mais bebidas aqui, diz aquela garçonete. Que bagunça. Onde a Erwin está? E ele escuta um grito: senhor, aqui. E basicamente ela tá com aqueles outros elfos na mesa, balançando e acenando pra ele. Ali, aquela mulher é a mesma de mais cedo. E rapaziada, que mulherzinha, será que vai entrar mais uma pro harém do Prota? Já tem aquela mulher bárbara do início e agora a Erwin e talvez essa mulher aí, vamos ver. E ela tá lá de dedos cruzados já interrogando o Prota. Você é aquele bárbaro, filho de Jandel Bjorn. Quem é você? Diz o Prota. Então ela fala: a irmã mais velha dela. Então, rapaziada, essa é a irmãzinha da Erwin. Beleza, vamos seguir aqui. Seu nome é a irmã mais velha dela? Pergunta o Prota. E ela já de cara fala: me chame de Tercia. O nome da Erwin era Erwin Fornat, de Tercia. Acho que ela não quer me falar seu nome completo. Então, Tercia, por que está aqui? Pergunta o Prota. E ela já bate na mesa e diz: bárbaro, tem uma pergunta a fazer. Por que você pediu pra ver essa garotinha? Por que você pediu pra ver essa garotinha tão tarde da noite em uma taverna como essa? Muito puta com o Prota. Então o capítulo começa e eles estão naquele bar e o Prota se sentou. Noite passada você chamou a Erwin para uma taverna inapropriada como esta. E ainda ousou perguntar o motivo quando você a fez vir aqui e esperar a noite toda. Seu bárbaro cara de pau. Então o Prota tá sem entender nada. O que você quer dizer com a noite passada? Então ela já interroga o Prota. Tá se fazendo de sonso? Então o Prota já olha pra Erwin e pergunta: Erwin, quanto tempo faz desde que saímos do labirinto? E ela diz: por volta de 30 horas. Então o Prota fica assustado. 30 horas? Não foram 4, mas 30? E já assustado. Não é surreal eu estar tão leve quando acordei. Foi porque eu dormi o dia inteiro. Então a Erwin tá toda bonitinha, rapaziada. Se o Prota não casar com essa menina, ele é maluco. Você tá doido. Então ele já pede desculpa mentalmente pra ela. Então a cena muda e o Prota tá lá de braços cruzados. Peço perdão. Eu estava dormindo esse tempo todo. E as duas ficam sem entender nada. Senhor, ela tá bem surpresa. Ela nunca viu um bárbaro se desculpar. Então aquela outra elfo tá lá, assustada. Nunca esperei que fosse pontual mesmo, já que é um bárbaro. Então, por que você chamou a Erwin aqui? Bom, posso dar vários motivos, mas pensa o Prota. Então ele só olha pra ela com a sua orelha e diz: não sou obrigada a te falar isso. Pode perguntar para a Erwin se estiver tão curiosa. Então ela já fica de cara com aquele cara. Você tá maluco? Eu sabia que essas desgraças de bárbaro eram tão interessantes. Você é só um iniciante também. Então o Prota pergunta: o que isso tem a ver? Você deveria se livrar desse tipo de atitude, a menos que queira cuidar da Erwin pelo resto da sua vida. Então ela já fica mais puta ainda, selvagem. E a Erwin fica sem entender. Senhor? Do que tá falando? Então o Prota bota uma pilha de cristais mágicos na mesa. Aqui, pegue isso. São 350 mil cristais.
é a quantia que a Erwin ganhou pelas essências. E o Prota fica encarando a mão dela botando aqueles cristais mágicos na mesa. Sinto como se já tivesse visto isso em doramas. Pega esse dinheiro e suma da vida da Erwin. Basicamente essa mulher tá querendo comprar o Prota. Mas aí ela fica olhando pra ele sem entender, porque não está pegando. Você tem outro motivo, como eu pensei. Então o Prota só olha pra Erwin e pergunta: Erwin, você concorda com ela por te dar as licenças? Era que você me ajudaria até chegar na quantia que eu queria. Então ela fica assustada. Hã? Isso é tudo? E o Prota diz: sim. E também vamos dividir 50 por 50. Então ela fica com os olhos brilhando. Mas aí ela já muda seu semblante. Me desculpa. Então o Prota fica sem entender por quê. Mas éramos uma dupla bem compatível. Então a irmã dela diz: daqui pra frente a Erwin vai entrar no labirinto comigo. Só estávamos seguindo a tradição em deixá-la ir sozinha dessa vez, já que era sua primeira vez. Senão eu nunca deixaria ir sozinha. Entendo. Ela já tem alguém pra carregar ela. Que merda, essas conexões pessoais. Se você entendeu, só pega essa bolsa. Espere, eu assumo que os 350 mil cristais são de uma divisão pela metade do acordo com o preço atual, certo? E ela diz: é claro, são loots que vocês ganharam junto. Então falta 280 mil cristais. A divisão prometida era 90-10 e ela fica sem entender nada. Ah, é mesmo, quase esqueci. Aqui está, 2.280 mil cristais. Mas que porra, ela acabou de me enganar, esse desgraçado orelhudo. Entendi o porquê dos bárbaros odiarem os elfos. Se já terminou, pode ir embora. Ainda tenho coisas pra falar com a Erwin. E ela fica sem entender. Você ainda tem coisas pra falar? E a Erwin fica curiosa. Hã? E ela já olha pra irmã com a cara toda fofinha. Eu realmente gostei que tenha vindo aqui porque estava preocupada. Mas acho que já pode ir agora. Tenho que agradecer e me despedir do senhor. Então ela olha pra Erwin toda coradinha, certo? Você não é mais uma criança. Então jure por isso, Bárbaro. Jurar que você não vai dormir com a Erwin. Você tá doido? Ela já tá achando que o Prota quer jantar a irmãzinha dela. Então eu sairei. E a Erwin já fica toda coradinha. O que? Do que você tá falando, irmã? E o Prota pensa: não dormir com ela? Então todas as outras opções estão liberadas. Então ela grita: jure. E o Prota fala: eu juro, pela minha honra como guerreiro. E enquanto ele fala isso, o Prota pensa: não é como se eu me importasse com essa honra de guerreiro. E a Erwin fica toda chorosa. Eu acho que ela não gostou muito dessa ideia do Prota jurar não, hein? Senhor? Então ela sai dali. Muito bem, estarei de saída então. E ela já fica gritando: mana, pelo amor de Deus. Ah, eu quase esqueci disso. Então ela já vira: e rapaziada, a irmã da Erwin tá meia tchutchuquinha, hein? Obrigada por salvar a Erwin, Bjorn, filho de Jandel. E o Prota fica olhando a Erwin toda caidinha ali na mesa. O que eu faço? Eu nunca falei desse jeito com a minha irmã antes. Acho que ela ficou irritada, quase chorando. Então o Prota pensa: ela não parece tão irritada considerando aquele sorriso. E ele diz: não se preocupe. E ela fala: então fico feliz. Ah, é mesmo. Obrigada por sua oferta de mais cedo. Mas eu tomei a decisão de trabalhar com a minha irmã muito tempo atrás. Então, me desculpe. E o Prota só fala: não precisa se desculpar. Enquanto pensa: eu também não rejeitaria se algum elfo de alto nível se oferecesse pra me carregar. Então ela já bota os cristais na mesa e diz: e aqui estão exatos 63 mil cristais. Cristais mágicos do Pica-Pau e do Cara de Balestra. Já peguei a minha parte. Então não precisa se preocupar. E deixei as 2 mochilas na minha casa. Não tem muitas coisas nelas, mas acho que é melhor amanhã dar uma olhada você mesmo. Ela sabe o que eu quero, sem nem mesmo perguntar. Desisti de ter ela como companheira, mas é uma pena. Então ela já pergunta o Prota: então, como eu deveria te retribuir? E o Prota pergunta: retribuir? Eu disse que ia retribuir a sua ajuda. Ah, foi por isso que a irmã dela me fez jurar que eu não dormiria com ela. Acho que ela ficou preocupada que eu fizesse um pedido estranho. Retribuir? Já suspira o Prota. Não consigo pensar em nada no momento. Quer comer alguma coisa? Pergunta o Prota e ela diz que não tá com fome. E ele fala: então vou pedir algo só pra mim. E ela já fica lá coçando o queixo. E ela tá muito corada, rapaziada, não é possível. Então ela grita, botando a mão na mesa: então que tal álcool? Eu não bebi uma única gota ontem de propósito. E o Prota se pergunta: álcool? Então ela já bota a mão naquele par de melões dela e fala: quero ter a minha primeira bebedeira de retorno com você. Bebedeira de retorno. Lembro que tem essa cultura de bebidas no jogo, para elfos que só vivem em seus santuários até ficarem adulto. A primeira bebedeira de retorno tem um grande significado. Então o Prota diz: fico feliz. Você deveria dizer obrigado, diz ela. Então ele diz obrigado. E ela toda fofinha diz pra ele: de nada. Passamos por todo tipo de coisas no labirinto juntos. É uma benção poder compartilhar a nossa primeira bebedeira de retorno. Então ela já fala: é claro,
essa não seria a sua primeira, mas... Então ele fala, do que você tá falando? É a minha primeira também. E ela já fica assustada. Pensei ter dito que eu tenho 20 anos também. E ela já fica completamente assustada. Você não tava brincando? E ela diz... Essa foi a minha primeira ida ao labirinto também. Então, várias comidas e bebidas chegam na mesa e, rapaziada, da mesma forma que eles estão numa taverna, vocês também estão na taverna do Taverna Moá. Então eu quero pedir pra vocês deixar o like aqui no meio do recap. Não se esquecem disso. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pro amiguinho. Vamos seguir com a história. E ela tá lá bebendo toda corada. Senhor, você foi bem. E ele já diz, você também. Então, os dois brindes, saúde. E rapaziada, depois de devorar vários pratos, a elfa tá toda encantada olhando pro Prota. Senhor, você está vestindo uma camisa hoje. Sim, e você está vestindo uma saia hoje. Pensa o Prota. Já chega de conversa fiada, vamos para o que importa agora, pensa o Prota. E ela tá lá toda encantada. Uau, você é tão bom bebendo. Então ele já limpa sua boca e diz, Erwin, você disse que queria me retribuir mais cedo, né? Eu pensei no jeito. E ela toda se atirando diz, rapaziada, só um adendo. O autor dessa obra tá de sacanagem. Olha a arte da Erwin que ele fez. Você tá doido, maluco? Então ela já pergunta, qual é? E ele diz, mas não aqui. A segurança vai vir atrás da gente. Então ela já fica toda corada. Então, que tal no seu quarto? Pergunta pro Prota. Certo, isso parece bom. Rapaziada, algo me diz que a Erwin tá achando que o Prota quer jantar ela. E ela tá afim, mas eu não sei se o Prota quer isso mesmo não. E o capítulo começa e o Prota tá dizendo, Erwin, abra mais. Então, a Erwin dá um gemido. E rapaziada, que porra é essa? O Prota tá todo suado. Ah, mesmo. Só você disse isso. Então, ela... Então, o Prota tá lá, aparentemente deslocando o ombro dela. O que tá acontecendo aqui, rapaziada? Então, ela tá no chão chorando muito. Você tá deslocando ele. É difícil controlar minha força, diz o Prota. Meu ombro nunca foi tão pra trás assim. E o Prota pergunta, tem certeza? E ela diz, sim, eu juro pela minha família. Certo, descansa um pouco. E ela tá toda chorosa lá, assustada. Eu tô viva, meu braço ainda tá aqui. E o Prota diz, entendo, flexibilidade mais 4 não é tão notável na vida real. Então ela tá toda coradinha. Você sugeriu que eu viesse aqui só pra verificar as minhas habilidades? Eu acho que ela tá decepcionada. E o Prota diz, sim, o uso de habilidade não é permitido dentro da cidade. Eu só queria ver a diferença da essência entre o jogo e a vida real. Então ela toda triste, rapaziada. Ela tava querendo muito. O Prota deu muito mole agora. E ela diz, eu não sabia. Dungeon & Stone não é um jogo amigável. Você pode dizer só de olhar para as estatísticas. Corpo, mente e habilidade. Essas são as principais estatísticas, mas se você apertar o mais no canto, existem várias outras estatísticas detalhadas. Por exemplo, se a estamina for aumentada, você poderá carregar itens mais pesados e ser melhores em ataques físicos. É por isso que diferentes personagens são capazes de fazer diferentes coisas, apesar de um número determinado das estatísticas ser o mesmo, corpo 50. Aprendi sobre isso após milhares de horas de jogo. Existem estatísticas com defeito que eu ainda não sei nada sobre, mesmo após 9 anos jogando. Uma das estatísticas que eu não sei muito sobre é a obsessão. É uma estatística que veio com a essência que a Erwin comeu. Não sei nada sobre ela, exceto que conta como uma estatística de rank inferior na parte da mente. Então ela tá olhando pro Prota com algo brilhando em seu peito. Erwin, alguma coisa mudou pra você após sair do labirinto? Tipo, pensar demais sobre algo ou problemas de paciência? E ela olha pra cima enquanto pensa, não tenho certeza. Então aparecem uns curtinhos ali. Ah, cookies. Não tinha o costume de comer tantos deles, mas eu comi um monte assim que eu voltei. E o Prota diz, entendo. Talvez a obsessão aumente o desejo. Então faria sentido, porque não influencia muito no jogo, mas eu poderia ter outras novas estatísticas que eu ainda não sei sobre. Eu deveria levar isso em consideração quando... Então ela toca nele, senhor. Tô com sono. Ainda tem coisas que eu quero verificar. Ah, tudo bem. Ele diz, certo, vamos dormir. Então as velas se apagam. Então o Prota tá lá deitado e já fechando os olhos, mas aí ele abre o olho e diz, espera. A irmã dela me falou para não dormir com ela, mas aí ela já tá lá toda confortável deitada no peito dele. Bom, acho que não importa. Assumo que ela tava falando de outro tipo de dormir juntos. Então o Prota no outro dia tá vendo os loots que ficaram com aqueles caras lá do último cara que eles mataram, enfim. Então esse é o loot. Uau, é muita coisa. Valeu a pena ir cedo para o meu alojamento. Você vai vender tudo isso? Pergunta ela, e ele diz, quase tudo. Então eu posso ficar com a roupa de couro e com o cinto? Claro, se você subtrair da sua parte. E ela diz, ok. Então a cena muda pra eles vendendo aquilo. Vou dar 350 mil cristais por isto. E o outro dizendo, o total de tudo é de cerca de 180 mil cristais. Então o outro já fala que é 250 mil cristais. E rapaziada, eles conseguiram um dinheiro maneiro. Ganhei um total de 1.450.000 cristais. Então a menina tá lá dizendo, senhor, isso não é um sonho, né?
quanto valia tudo isso? Se eu subtrair a parte da Erwin, eu fico com 1.400.000 cristais. Nunca ganhei tanto dinheiro assim de primeira quando eu jogava o jogo. É um ótimo começo, certo? Vamos nos separar aqui. E a Erwin grita o quê? E o Prota pensa, porque ela ficou surpresa. Não há nada mais para fazermos aqui. Então ela diz toda triste. Já que vamos para a mesma direção, podemos andar até a praça central juntos? E ela diz, certo, queria ficar mais tempo com você, pensa ela. Então quando ele chega lá tem uma fila enorme, você tá doido? Hã? Porque tem uma multidão aqui. Isso é uma execução? Pessoal, para trás, grita aquele guarda, enquanto tem um homem lá prestes a ser executado por uma guilhotina. Então o Prota pensa, essas pessoas não cometeram crimes sérios como assassinato, estupros ou incêndio. E eles estão tudo lá chorando. O crime deles foi não pagar os impostos. Eu começarei a execução. Então o Prota continua. Rafdônia é a última cidade remanescente do outro mundo que acabou nas mãos de uma maldição de uma bruxa. O único lugar para conseguir recurso nesse espaço limitado é o labirinto. Portanto, aqueles que não conseguem pagar os impostos são simplesmente executados. Isso diminui o número de bocas para alimentar. Então, aqueles outros caras já correm em direção daqueles cadáveres. Eu sou o primeiro. Saiam, saiam. Então ele já começa a catar pães e tudo mais. Ah, querido Deus. Basicamente, quando as pessoas morrem, aparentemente elas viram pão. Entendi muito bem. Enfim, o quê? Porque eles estão mergulhando o pão no sangue. Ah não, rapaziada. Eles estão mergulhando o pão no sangue. Que doideira é essa? Então o Prota diz... Existe uma lenda que diz que você será abençoada com sorte financeira se beber o sangue de um executado. Erwin, quanto é o imposto para o primeiro ano? E ela diz, 100.000 cristais para os não-humanos, quase igual ao que era no jogo. E para o segundo ano em diante, 800.000 cristais. Há taxas de trocas também, igual ao jogo. As taxas aumentam a cada ano de trabalho, por isso eu preciso me tornar muito mais forte dentro de um ano. Então ele vê aqueles caras comendo pão igual louco. Se acontecer de eu não conseguir voltar para a minha vida e eu não tiver treinado, meu sangue pode acabar sendo aquele em que essas pessoas mergulharam o pão. Para evitar isso, preciso guardar dinheiro. Sexto andar. Preciso me tornar um explorador que pode ir ao sexto andar no mínimo, para poder sobreviver nesse mundo e evitar a execução. A biblioteca. Então o Prota chega lá. A biblioteca no jogo ainda estava em construção. Quando ele entra, um homem interrompe ele. Porque essas pessoas explicaram tanto. Eu acho que é raro ver um bárbaro e uma biblioteca. Então quando ele entra lá, ele vê aquela bárbara do início. E rapaziada, o Prota largou a Erwin e agora arrumou outra waifuzinha. Então vamos continuar. Fifi, alguma coisa? Segunda ou terceira filha de alguém? Ainar? Sim. O que ela tá fazendo aqui? Pergunta o Prota enquanto vai acordar ela. E ela já fica sem entender acordando. O filho de Jandal Bjorn, fico feliz em ver que está bem. Então ela dá um sorrisão pra ele. O mesmo vale pra você. Filho de Jandal Bjorn, dando um gritão, e alguém diz, diminua sua voz. E ela já começa a falar baixo. Desculpa, não esperava ver meu parceiro bárbaro aqui. Sua voz, deixa pra lá. O que está fazendo aqui? Você disse que eu deveria pensar antes de agir. Então achei que precisava de mais conhecimento pra pensar. E o Prota fica pensando, isso é louvável. Ela é um pouco diferente dos outros bárbaros de fato. E ela fala, também percebi enquanto eu andava pelo labirinto que os monstros não são os únicos inimigos. Algo deve ter acontecido no labirinto. Outros bárbaros teriam só se gabando da sua experiência no labirinto. Então ela fala, sim, por isso eu decidi estudar. Mas ler é difícil. Então Prota fica sem entender, esse é o problema? E ela continua. Por isso, eu tô pensando em visitar o santuário para aprender a ler e escrever com os anciões. Você vai agora? Pergunta o Prota. E ela diz, vou esquecer se eu não for agora. Quanto mais eu aprendo sobre os bárbaros, mais triste essa espécie se torna. Acabei de lembrar que eu prometi te retribuir pelo conselho se voltássemos vivos. Se por acaso você precisar de ajuda, venha para a pousada Touro Bravo. Dando um sorrisinho pro Prota, farei o melhor pra te ajudar, rapaziada. O Prota tá muito lento, essa mulher tá tudo querendo ele e ele não vai pra cima, você tá doido. Então o Prota só olha pra ela e diz, certo, não se esqueça dessa promessa nos próximos dias, Ainar. Acho que vou precisar da sua ajuda em breve. Então o Prota tá lá na biblioteca pensando, enfim, como eu encontro o livro que eu quero num lugar gigante como esse? Então ele já vê uma bibliotecária lá na bancada. Ela deve ser a bibliotecária, certo? Ela tá dormindo no trabalho, então ele chama, oi, e ela só olha pra ele. O que foi? Toda simpática, rapaziada. Que waifuzinha linda, você tá maluco. E aí, turminha do mal, o vídeo infelizmente chegou no final, mas enfim, rapaziada, tamo junto, vocês que assistiram até aqui. Tamo junto, é nóis, deixa seu like, tem mais vídeo aí pra você acompanhar. E é nóis, valeu!